sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com propósitos e valores muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas no Ânima Saúde, o podcast mais saudável desse Brasil. Essa frase é minha. E hoje você tá... De branco. Abusou ainda, beleza, hein? Cada vez mais bonita. Tá igual vinho. Ah, não, mas aí tá entregando a idade. Mas eu gostei desse elogio. E o tema de hoje? Memória. Eu vou te fazer algumas perguntas. Sei tudo. Então vamos ver. Hoje, a nossa convidada, a especialidade é a primeira aqui. É a primeira, inédito. Né? Inédito. Fenômeno. Olha só, se você que está nos assistindo agora e esqueceu o que comeu no almoço, esse episódio é para você. Porque nós vamos falar sobre memória. A nossa convidada de hoje é médica geriatra. Ela é especialista em envelhecimento saudável, prevenção de Alzheimer e cuidados paliativos. O Alzheimer, lá aos 70 anos, não começou aos 70. E isso vai ser super importante, todas essas informações que a doutora vai falar pra gente hoje. Ela é católica, o mais importante, casada com Marcelo. Um beijo. Não vou falar Grande o sobrenome, Marcelo. senão já vou dar o spoiler. E dois meninos muito queridos, Antônio e Pedro. Seja muito bem-vinda, doutora Rafaele Faitanin, ao nosso episódio de hoje. É um grande prazer estar aqui com esse casal maravilhoso de amigos, né, gente? Então, estou à vontade aqui para falar desse tema tão importante que é a principal queixa do consultório do geriatra, pelo menos do meu, E eu vou falar hoje que as pessoas acham que é só para idoso, não, tá? 40 a mais, que eu sei que tenho amigas que já estão esquecendo, não é isso? Essa queixa tá no consultório e também tá na roda de amizade, né? Sempre tem, poxa, tô esquecendo, né? Então, o objetivo é fazer com que todo mundo envelheça de forma saudável, né? E lembrando de tudo até o final da vida. É isso. E você não falou, médica da clínica Ânima. É verdade. Você acha que a gente ia deixar essa geriatra maravilhosa? Ela é lá, a médica da nossa clínica, geriatra da nossa clínica. Mas antes, vamos falar dos nossos avisos paroquiais. Loja Ânima, somente online, olha, que eu trago para vocês. A Bíblia Ave Maria, olha que linda. E aqui, ó, meu primeiro devocionário. Ah, bonitinho. Da Tarde com Maria, olha que lindo. Ó, a Lulu tem. A Lulu tem, não tem? Ó, levar pro seu filho, pra sua filha, olha que legal. Maravilha. Pessoal, não se esqueça de se inscrever na nossa página do YouTube, @Ânima Saúde Podcast, tá ok? A sua inscrição é muito importante pra gente, ou seja, começa a compartilhar esse episódio no grupo de WhatsApp, no grupo das mães, no grupo da escola, porque é super importante, tenho certeza absoluta que se você não tem queixa, você conhece alguém do seu ladinho que tem uma queixa de memória. Então vamos começar? Rafa, vamos lá. Vamos. Memória, parece que esse tema memória é um pouco tabu, né? As pessoas buscarem ajuda, falar sobre esse tema. E eu acho que assim, pode ser até dentro da medicina e fora, as pessoas têm esse olhar, o cuidadoso com a memória acima de 60, 70 anos. E aquele jovem, hoje, com 40, 50 anos, que hoje nós podemos dizer que são jovens, né? Mas o adulto, que começa a memória a falhar. E já é um alerta, já pode buscar ajuda, é interessante buscar ajuda. Como é que é essa visão do geriatra nesse ponto? Sim, excelente pergunta, né? Eu falo que toda queixa de memória, ela tem que ser investigada. Então, a gente não pode achar, estou esquecendo, isso é normal. Então, vale a pena sempre investigar. A gente tem muitas causas, né, para falha de memória, né? A pior delas é a síndrome demencial, que a gente vai falar também aqui. Mas é importante buscar, porque tem muitas causas reversíveis. Então, muitas vezes as pessoas estão esquecidas por alguma causa que é totalmente reversível, associado a várias doenças, né, que é comum aí no envelhecimento acontecer, uso de medicamento, hábitos e estilos de vida, alimentação, deficiência de vitamina, então tem muita coisa que interfere na memória e que assim a gente precisa investigar. Então eu sempre falo, tem uma queixa de memória, investiga, porque se for uma coisa facilmente resolvível, vai resolver, e se não for uma doença, a gente também tem que fazer esse diagnóstico, né? Então, o que acontece é que eu recebo os pacientes no consultório, com os mais velhos, né, os mais idosos, com queixas de memória já com uma síndrome demencial moderada. Então, a gente deixa de pegar no pré-demência, na prevenção, né? A fase 1, a gente já
acaba pegando na fase 2 e às vezes mais avançado ainda. Então, isso é um perigo, porque a gente deixa de melhorar a qualidade de vida desse paciente, da família, né, que traz um comprometimento aí da qualidade de vida do paciente e da família. Então, é importante que seja visto de forma mais precoce. Então, aquele paciente... Geralmente, as queixas começam acima de 40 anos. É mais raro um jovem abaixo de 40 anos ter queixa de memória. Mas com esse estilo de vida tão desregulado que a gente tá hoje, as crianças, os adolescentes, né? Os jovens também, eu imagino que tenha, porque eu não atendo, mas eu imagino que também tenha queixa de memória, até que nas crianças também, né, relacionada à tela. Então, tem muitos fatores hoje que a gente vê a piora da memória, né? Então, vou falar um pouco sobre o que é a memória. Acho que é importante a gente falar também o que é a memória, como que são as fases que acontece o armazenamento no nosso cérebro, para a gente entender em cada fase desse armazenamento o que pode acontecer para atrapalhar essa memória, né? Então, o que é a memória, primeiro, né? A nossa capacidade de armazenar, de reter primeiro, né? A gente retém a informação, armazenar e recuperar, porque não adianta nada a gente armazenar e depois também, cadê? Onde guardei aqui no cérebro, onde ficou. Então, a memória é tudo isso. E a gente tem as 3 etapas principais dessa memorização, que eu acho importante falar, a gente tem 3 fases, que é a codificação, a consolidação e o armazenamento. Então, é interessante a gente falar que, para a pessoa armazenar alguma informação que ela recebe, o cérebro codifica, né? Ela recebe essa informação. E depois, se essa informação for relevante, o cérebro, ele consolida, ou seja, ele leva para a área do hipocampo para consolidar e mais para frente para armazenar no nosso cérebro e mais para frente a gente conseguir recuperar. Então, quando a gente não presta atenção, a gente nem codifica. Então, um exemplo, né? A gente está andando na rua, dirigindo, mas prestando atenção no celular ou prestando atenção em alguma outra coisa. Passa do lado, teve um acidente, você percebe um movimento ali, mas nem sabe o que aconteceu, segue reto. E aí, chegou alguém lá na frente e fala, e aí, o que aconteceu? Você viu um acidente? A pessoa nem reparou. Por quê? Porque ela nem prestou atenção. Então, o cérebro nem codificou aquilo ali. E o cérebro, inteligentemente, ele não é capaz, né? Capaz até é, mas ele não precisa reter toda e qualquer informação. Porque quando eu falo de codificar, é informação auditiva, que a gente recebe de palavras, de falas, de leitura, de cheiro, de tato. Então, são várias formas que a gente recebe informações durante o dia para a gente reter essa informação. Então, a gente não precisa gravar tudo que a gente vê. Imagina, a gente está andando na rua, tudo que a gente vê. Mas as coisas que são importantes, inteligentemente, o cérebro sabe e ele retém essas informações. E as que não são importantes, ele descarta. Então, quando a pessoa não presta atenção, então, pessoas que têm uma dificuldade de atenção, que aí o TDAH também entra Você olhou especial, ela virou a câmera pra mim com a mãozinha. Por que essa mãozinha pra você? Por quê? Então, fale mais sobre isso, por favor. Fala mais sobre isso. Interessou, né? Interessou. Interessei. Então, quando a pessoa não tem atenção, né? Se ela tá focada no celular, um exemplo clássico. Entrei no shopping, estacionei, falando no celular, larguei o carro, entrei no shopping. E aonde eu guardei o carro? Não, Isso nunca aconteceu. Isso é comum acontecer. Total, não é? Então, Senhor. por quê? Porque estava prestando atenção aqui na ligação, não sabe onde colocou, então nem codificou a informação, não chegou ali, não consolidou. Então, a falta de atenção, ela não tem como armazenar. Então, eu falo, pessoal, eu estou muito esquecido, doutora, mas peraí, você está prestando atenção nas coisas que você está fazendo? Porque se você não tiver atenção, você não vai memorizar. Então, o TDAH é isso, né? O déficit de atenção, ele não deixa a pessoa memorizar. E aí, não só o déficit de atenção, né? Mas a depressão, por exemplo, a pessoa perde a atenção. Alguns medicamentos que a pessoa está usando também tira esse foco. As telas, né, hoje, principalmente. As deficiências nutricionais, que deixam a pessoa também com o cérebro desatento, com falta de neurotransmissor. Então, tem muita coisa que a gente pode evitar. Por isso que quando a pessoa chega com déficit de memória, né, com queixa de memória, eu tenho que entender em qual fase que ele está falhando, né? Se essa fase de não estar recebendo a informação, porque é fácil, vamos ter atenção e vamos ajudar o nosso cérebro a resolver. E com o envelhecimento natural, a gente também vai perdendo memória, tá? Então, é natural, não é só doença, a gente perder memória com envelhecimento. Quando a gente pega um cérebro saudável, com 80 anos, e compara o mesmo cérebro com 20, com 80, é diferente. A gente começa a perder massa encefálica a partir dos 40. Mais ou menos 0,2, 0,5% de massa encefálica por ano a partir de 40 anos. A partir de 70 é 1%. Ou seja, a gente perde volume cerebral. Mas, ao mesmo tempo, tem uma boa notícia. O cérebro, foi descoberto há pouco tempo que o cérebro tem a neuroplasticidade. Então, ele consegue também, como se fosse um músculo que a gente vai malhar
hipertrofiar o músculo, o cérebro também, o hipocampo, que é a principal área da memória, também ele é hipertrofiado pelo exercício físico, pela estimulação cognitiva, por tudo isso. Então, a gente consegue, apesar de estar envelhecendo, conseguir, pela neuroplasticidade, a gente conseguir melhorar também o nosso desempenho. Então, não é porque estou envelhecendo, tá tudo bem, não. A gente tem que correr atrás disso para ter um cérebro saudável e conseguir consolidar, né, toda essa parte da memória, né? E eu, hoje, vamos lá, eu quero dar um exemplo. 41 anos. E aí começou a ter... Vamos lá. Faça o Pix depois. Depois você passa. Aqui o podcast sempre é consulta. Não, tô você usando eu como cobaia aqui pra audiência. Depois você faz o Pix pra Rafa. 41 anos e começando a memória a falhar. Já é pra buscar uma... Sim, já é para buscar uma ajuda. Você pode... Não precisa ser pro geriatra, tá? Pode. Porque eu, por exemplo, sou formada em clínica médica. Então, eu tenho, né? A gente é formado antes em clínica médica, depois residência em geriatria. Então, apto para poder atender o jovem também. Mas, se você pode levar essa queixa pro seu clínico, né? Pro seu urologista, a mulher pro ginecologista. Então, agora, claro que a pessoa, o clínico, né? A pessoa que vai atender, tem que ter esse olhar. Porque é muito comum a gente ter, infelizmente, banalizar. Ah, não, isso é bobeira. Ah, eu também tô assim. Ah, isso não é uma queixa que precisa do bem. Nós dois no médico. Exatamente. Então, é muito comum. E aí a pessoa fica com uma qualidade de vida ruim. A gente sabe que tem tanta causa reversível que diminui, né, aquela névoa cerebral, né? Tantas doenças trazem aquela névoa cerebral e isso vai levando também imagina, a qualidade de vida da pessoa muito ruim, né? E a questão, a importância de um diagnóstico precoce para um tratamento precoce, Sim. Óbvio. E você tem percebido que tem aumentado? Nós conversamos uma vez até almoçando na clínica e eu perguntei isso para você. Se tem aumentado com esse estilo todo de vida ruim que nós vivemos hoje, essa velocidade, abuso de telas, muito como você falou, acho que a questão do sono é surreal, que as pessoas não dormem bem. Você sente que vem aumentando esse movimento, cada vez mais a memória das pessoas piorando e cada vez mais cedo? Sim. Isso, o sono é uma tecla que eu bato muito com os meus pacientes, porque a grande maioria tem alguma alteração do sono, né? Ou dorme pouco, e muitas vezes intencionalmente, né? Tá na tela, tá vendo alguma coisa, acha que dormir 6 horas, 5 horas é suficiente. Então, é comum isso acontecer, sim, o déficit de memória relacionado à falta de sono, né? Então, o sono... dormir faz parte da prevenção de Alzheimer, né? Então, dormir, a memória... ela consolida essa parte que eu falei da consolidação no sono. Então, no sono, a gente tem as fases do sono, né? A fase do não REM, a fase REM do sono. E esse sono profundo, que é a fase N3, é ali que acontece a consolidação da memória. Na fase REM também acontece. São memórias diferentes, mas as duas partes do sono são importantes. Então, se você tem um sono muito superficial, que é muito comum no idoso, aquele idoso que desperta toda hora, que fazer xixi, levanta várias vezes para fazer xixi, né? Ou que o barulho tá com uma TV ligada, ou que tem um sono superficial, ou que tem a apneia do sono, né? Isso é bem importante pegando também. Muita apneia em jovens. Muita apneia do sono. Obesidade, né? E aí isso aumenta o fator de risco para muitas doenças, né? Além da doença neurodegenerativa. E aí o sono, se você não entra nessa fase profunda do sono, você não inicia o sistema linfático, que é o sistema linfático do cérebro. A gente tem o sistema linfático do corpo, que para retirar as impurezas, e no cérebro também a gente tem. E esse sistema linfático só é ativado na fase N3 do sono, ou seja, na fase profunda. Então, se você não se aprofunda, né, aprofunda o seu sono, você não atinge essa fase que é essencial para limpar as impurezas do cérebro. Inclusive, o sistema linfático tira as proteínas, a placa beta-amiloide, que é o que acontece na doença de Alzheimer. Então, a gente precisa chegar nessa fase e aprofundar para poder dormir bem e também consolidar tudo que a gente aprendeu durante o dia. Então, quando a gente aprende alguma coisa, à noite a gente vai memorizar, né? O cérebro vai armazenar essa informação aí no sono. Por isso a gente fala que as crianças precisam dormir para aprender. Por isso, porque realmente precisa dormir para aprender tudo que a gente fala, tudo que a gente, né, teve durante o dia. E essa fase, então, o sono está muito fragmentado, né, por várias situações, e eu vejo que a gente fala muito de tela em criança, e eu vou começar a falar de tela em idosos, porque eles são viciados, os idosos estão viciados em tela também. Eu tenho que deixar um combinado com os meus pacientes para desligar o celular na hora que tem que desligar, então eles ficam muito
no celular ou vendo série, enfim. Estão aposentados, então tem aquela, vamos curtir, né? Então, eu posso, amanhã não tem que acordar cedo, então acaba que eles ficam até tarde, bloqueando a melatonina, atrapalhando aí o ciclo circadiano, que a gente sabe, e isso prejudica muito a memória. Então, e aí, muitas vezes, eles estão vendo, eu tenho vários pacientes que adoram podcasts de política. E aí, imagina, à noite, política, fica super irritado, e aí começa nos grupos, brigar, discutir com amigos, e como é que dorme, assim, né? Então, esse dormir poucas horas atrapalha a memória e dormir superficial, né, também. E aí quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. E acaba precisando, porque eles buscam muito, precisam de um remédio para dormir. Então, vem na busca do remédio para poder consertar esse sono que não está adequado. E aí, a gente vai sempre, a causa, né? Por que não está dormindo? A gente tem que investigar a causa. E que eu vejo que eles querem uma busca, uma resolução rápida. Um remédio resolve o meu problema, eu quero o remédio para dormir. Sendo que o remédio, a gente vai ter vários outros efeitos colaterais também com o remédio né, para dormir, e isso vai gerar mais problemas. Então, a causa, por que não está dormindo, para a gente ajustar aqueles hábitos de vida do sono, e aí evitar remédio. Mas se tiver que fazer remédio, a gente excluiu as causas reversíveis, realmente a pessoa tem uma insônia, tem que fazer remédio realmente, porque, né, é melhor fazer remédio e ela conseguir dormir do que a gente não fazer remédio também. Ela vai ter muito mais prejuízo com a falta de sono. Né? E o pessoal que está ouvindo agora a gente em casa, qual o sintoma que ele tem que chamar bastante atenção que seja problemático mesmo? Qualquer falta de memória é algo que tem que chamar atenção? Por exemplo, eu abri o podcast brincando. Se você não lembra o que você comeu no almoço, esse podcast é para você. É de fato assim? Qual é o sintoma que ele tem que falar? Caramba, não, isso aqui foi uma bobeira, realmente. Não, isso aqui eu tenho que me ligar e tenho que procurar um médico. Sim. Então, quando a gente chama atenção para uma piora, seria uma piora do quadro. Claro que quando a gente atinge 40 anos, começa isso que eu falei do envelhecimento natural, então a gente vai diminuindo a nossa velocidade de raciocínio, e isso é natural acontecer. Então, quando começa a piorar de forma muito rápida, né, acontece de mês a mês ou 6 meses, enfim, a gente começa a piorar de forma rápida, ou começa a atrapalhar nossa funcionalidade, que é o quê? Esquecer coisas que realmente vão impactar na sua vida. Então, esquecer compromissos, né, esquecer, onde que eu larguei o carro no shopping. Isso aconteceu uma vez? Foi porque eu estava no celular? Não. Tem acontecido com frequência. Me perdi, né? Marquei médico e não fui. Isso tem acontecido com frequência. Não acontecia antes. Deixei de tomar remédio de forma constante, está me prejudicando. No trabalho, né? Estou esquecendo coisas no trabalho que isso está prejudicando. Então, quando o déficit de memória causa uma alteração na funcionalidade, isso já é um sinal de demência, na verdade, né? Então, a memória, ela começa... A gente tem vários tipos de memória, né? Mas para resumir aqui, para todo mundo entender, a memória mais curta que a gente tem é a memória de curto prazo, que é o quê? Aquela memória que é rápida, que eu falo uma sequência de números para você e você repete essa sequência. E às vezes a gente fala um CPF, alguém fala um número, a gente, não, peraí, repete, porque a gente não consegue decorar aquela sequência lá de 9 números e precisa voltar. Isso é natural acontecer com o envelhecimento, a gente reduzir essa velocidade. Então, peraí que eu vou anotar aqui essa sequência de números. Aí tem a memória de trabalho, que a memória de trabalho é a memória do nosso dia a dia, que é aquela informação que a gente recebe e manipula essa informação ao mesmo tempo. Ou seja, nossa capacidade de atender o paciente, ele fala as queixas dele, a gente faz a anamnese, já no mesmo tempo a gente já está raciocinando num diagnóstico e do que a gente vai prescrever, né, de exame ou de remédio, ou um jovem vai fazer um problema de matemática, de raciocínio, aquilo ali, você recebe a informação, já raciocina ali. Então, essa memória de trabalho a gente usa o tempo inteiro, né? E isso, com o envelhecimento, ela vai reduzindo a nossa velocidade, mas isso não é patológico, a gente vai continuar fazendo, mas reduzir. E a memória episódica recente, que é aquela memória de o que você almoçou ontem, o que comeu no final de semana, o que eu fiz no final de semana, que a gente tem que parar. Peraí, domingo eu fiz o que mesmo? Né? É natural que a gente vá tendo uma dificuldade maior de lembrar, mas isso não vai impactar, você vai lembrar. É que na hora, né, não vai acontecer. E a memória procedural, que é o quê? Prospectiva, desculpa, que é a gente lembrar do que ainda vai acontecer. Então, marquei um exame para a semana que vem, e aí esquecer que marcou o exame para a semana que vem. Então, isso tudo, essas 4 memórias, elas vão diminuindo com o envelhecimento, mas, como eu falei, não impacta na sua vida, você vai continuar vivendo, e se você fizer o estímulo cognitivo com o que a gente vai falar, né, sobre a prevenção disso tudo, a gente consegue a neuroplasticidade estimular para que você não perca isso, né? Então, essa é a ideia. E aí tem as outras memórias, são da inteligência, semântica. Aqui a gente aprende que a memória
procedural, que é andar de bicicleta, a gente não esquece. Pode envelhecer que a gente não vai esquecer. Ficou gravado ali. Alguém dá uma escova para você do cabelo, você vai automaticamente pentear o cabelo ali. Então, tem movimentos que a gente faz que a gente não vai esquecer, mesmo com o envelhecimento. Então, a inteligência. Então, quanto mais a gente está envelhecendo, mais inteligente a gente fica. Então, a gente pode não raciocinar, não responder uma coisa muito rápida, mas a nossa capacidade de resolver problemas é maior do que a do jovem, né? Então, isso... Aí, quando que a gente entende? No Alzheimer, por exemplo... A pessoa começa, a primeira memória que perde é a memória recente, né? Então, essas 4 memórias que eu falei, a pessoa com Alzheimer, ela vai ter dificuldade. Então, ela começa com essa dificuldade que parece ser leve, e aquilo vai aumentando e vai se intensificando, e de ano em ano aquilo vai piorando, e a família vai percebendo que ele passa a perguntar a mesma coisa várias vezes, esquece onde guardou as coisas, né? Acha que alguém roubou, porque tem certeza que colocou ali, mas não se lembra, repete a pergunta, né? Isso tudo vai acontecendo na doença de Alzheimer. Então, a pessoa com Alzheimer, para diferenciar, a pessoa com Alzheimer, ela recebe uma informação e aí ela pode repetir para você. E aí, a pessoa que não tem Alzheimer, ela também recebe a informação, repete, depois você pode perguntar daqui 5 minutos, ela pode ter esquecido, mas você dá alguma pista, a pessoa vai lembrar. Quem tem Alzheimer não vai lembrar, porque essa fase, ela recebe no início, ela codifica ainda, ela recebe essa informação, repete na mesma hora para você, mas daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui um dia, não ficou, porque não consolidou, não armazenou. Entendeu? O envelhecimento normal, a pessoa consolida e armazena. E aí, então, depois com pista, a gente fala, mas aquele dia, lembra que eu fiz isso, aquilo? Eu lembrei, realmente aquilo aconteceu. No Alzheimer, não, apaga, a pessoa não memorizou. Então, essa é uma diferença que a gente faz de fazer perguntas e dar pista. A pessoa com a pista não lembrou, é bem preocupante, a gente precisa... Era uma pergunta que eu ia fazer, como diferenciar lapsos normais, assim, de um esquecimento, uma memória, demência ou Alzheimer, assim, separar os 3? Tá, então, o Alzheimer, a síndrome demencial, que engloba o Alzheimer, que é a principal causa. Então, a síndrome demencial é o conjunto de sintomas ali que a pessoa vai apresentar. Que é o quê? Uma alteração neurodegenerativa, ou seja, o cérebro tá com alterações estruturais ali que são progressivas, não tem cura até então, a gente não tem nenhuma cura para o Alzheimer, né? Um remédio curativo. E isso vai acontecendo, roubando a sua capacidade cognitiva. O que é a capacidade cognitiva? Não é só a memória, né? A memória faz parte também da cognição, mas a cognição também faz parte da função executiva, que é a nossa capacidade de organizar e realmente resolver um problema. Então, por exemplo, eu falo com os pacientes, vamos fazer uma feijoada domingo. Como que você organiza isso? Você sabe que antes você vai ter que ir no mercado, comprar carne, dessalgar a carne, né, comprar a quantidade que você vai receber de vida. Essa organização toda é a função executiva. A pessoa com Alzheimer, ela perde. Ela não consegue mais organizar aquilo, saber que ela tem que ir no mercado antes, a quantidade que ela tem que comprar. Então, vamos ir num casamento no sábado. A gente sabe que tem que alugar o vestido, né, preparar, marcar cabelo e tal. Você não pode chegar meia hora antes do casamento e colocar qualquer roupa. Então, a pessoa vai perdendo esse filtro, essa noção de qual roupa vai colocar em cada ambiente, vai perdendo a linguagem, a capacidade de fala, então vai esquecendo muito palavras. Então, ela se perde, ele troca palavras e fala assim, aquela fruta que é vermelha por dentro e verde por fora, porque esquece realmente a palavra. Então, o discurso fica vazio, às vezes. Então, a pessoa perde... Tá no ambiente familiar, geralmente no início do Alzheimer a pessoa tem consciência que aquilo está acontecendo. Então, geralmente ela se afasta, vem junto uma apatia porque ela tem noção que ela não está conseguindo mais acompanhar uma conversa de família, por exemplo. Então, ela fica quieta. Pula para a depressão, né? Isso, tende a se isolar, tende a não querer sair de casa porque ela tem medo de passar vergonha. Ou muitas vezes os familiares falam... Poxa, mãe, eu não vou te perguntar isso de novo. Pô, de novo, já te falei isso, hein? E aí, de uma forma grosseira, imagina, a pessoa tem noção daquela falha dela e aquilo vai deixando, então faz o quê? Ela vai ficar embotada, ela vai deixar de perguntar para não passar vergonha, vai querer não vai se afundando mais ainda, então, porque não vai fazer o neuroplasticina treinando ali. E é muito comum a depressão junto com o diagnóstico de demência. A gente sempre trata como se fosse uma depressão, sem ter certeza que é uma depressão, porque às vezes é difícil você saber se é uma depressão ou se é o início de Alzheimer, mas na dúvida a gente trata, faz um teste terapêutico, ver se tem alguma melhora. Se for do Alzheimer, não vai melhorar, né? Mas, ao mesmo tempo, se for uma depressão, porque a depressão traz também a alteração de memória. Então, às vezes é confundido, né? Existe a pseudodemência, que é da depressão. Então, pode levar esse diagnóstico que a gente, fazendo antidepressivo, a pessoa melhora e volta a recuperar a memória, né? Agora, existe até deixar uma mensagem aqui, que é um papel fundamental de quem acompanha as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas entram... Ou seja, é um podcast importante para quem tem 40, 50 anos, já para evitar, e ao mesmo tempo quem vive
com os mais idosos. Isso, que os às vezes, pais, né? E para os próprios pacientes. Isso, que o cuidador, ou seja, quem está ali do lado, que começa a perceber, né? Isso, quem está ali do lado começa a perceber. E precisa, e tem, as pessoas têm, com essa ideia do envelhecimento, não, é normal, está envelhecendo, é normal esquecer, é normal. É muito comum, vocês não têm ideia de como, quando chega às vezes eu faço o diagnóstico de demência, do paciente entrando no consultório, já fiz o diagnóstico de demência. Você percebe, aí a pessoa começa a passar a anamnese toda e fala, realmente, é um diagnóstico de demência. Aí eu falo, mas como? Mas por que ela tá? Aí a pergunta que eu falo, se você viajar para o Canadá agora, passar 2 meses no Canadá, e seu pai ficar sozinho em casa, ele vai precisar fazer compra, ou mesmo que ele não consiga ir, ele vai ter que ligar para o Rappi, ou ele vai ter que mandar a funcionária ir para o mercado, fazer a lista de compra, organizar o que vai comer, a conta vai vencer, ele vai ter que ir no banco sacar dinheiro, ou transferir. Ele tem essa capacidade? Não, se eu sumir 1 mês, meu pai morre. Então, a gente tem que entender que um cérebro envelhecido, ou seja, uma pessoa idosa, ela tem que ter a mesma capacidade de raciocínio que a gente tem. Então, não é porque ela envelheceu, só vai ser mais lentificado. Mas a capacidade, ela continua. Essa é a grande diferença. A autonomia de tomar decisões importantes, raciocinar, saber, poxa, pai, vamos vender esse apartamento. E seu pai ter total noção e capacidade de entender se é a hora ou não é a hora, aplicar um dinheiro, enfim, coisas importantes. Ele precisa raciocinar. Se ele perdeu essa capacidade de raciocinar e você passou a ter que fazer as coisas por ele por conta disso, tá errado. Então, eu sempre falo, como que ele estava 10 anos antes? Não, 10 anos antes ele estava muito melhor. Então ele perdeu. Então, esse feeling as pessoas não têm da síndrome demencial e acaba chegando num diagnóstico muito tardio por conta disso. Entendeu? Então, é legal você bater nessa tecla que não é normal a pessoa envelhecer. É muito comum ter a demência. E começar a perder um monte de atitudes que ela tinha ao longo da vida. Ela continua, o normal do envelhecimento, ela continuar fazendo tudo que ela estava fazendo antes, ter noção e percepção de tudo. Ser resolutivo. Porém, com uma capacidade menor, né? Uma velocidade menor, vamos dizer assim. Mas a capacidade, ela se mantém. A partir do momento que aquela pessoa, aquele indivíduo, senhora, começam a não conseguir mais a fazer coisas que eles já faziam, isso é um super sinal de alerta para procurar ajuda. Exatamente, super sinal de alerta. E aí, rapidinho, falando sobre a demência, voltando aqui que eu interrompi, nessa síndrome demencial, a principal causa é o Alzheimer, tá? 70% dos casos, até 80% é Alzheimer. Os outros casos, demência vascular, que é causada por microinfartos cerebrais, hipertensão ao longo da vida, diabetes ao longo da vida, que vai formando micro-AVCs ao longo da vida, que ao longo da vida não tem sintoma, mas que quando chega na idade de 70, 80 anos, aquilo tudo acumulou, a gente vê lá a microangiopatia, a gliose, e aquilo tudo morreu o neurônio e vai causar. Então, a vascular é a segunda maior causa. Aí tem também doença de Levy, frontotemporal, por Parkinson, também então são as outras causas, mas todas são uma síndrome demencial, entende? Então, que vai levar esse... E aí, por que a gente precisa ter medo? Eu falo que eu gosto muito de estudar. Na minha residência de geriatria, eu passei os 2 anos no ambulatório de neurologia, no ambulatório de demência, porque eu gosto muito desse tema, porque eu acho que quando a doença que a gente mais tem medo, a gente mais estuda, não é isso? Pelo menos comigo é isso. Então, sempre foi a demência, sempre foi, para mim, a pior doença que tem. Porque te rouba a autonomia. Então, nada melhor do que a gente ter a nossa capacidade de decidir, tomar decisões por nós mesmos. Eu falo que sempre o corpo é muito importante, a independência de a gente andar, tudo isso. Mas mais importante ainda do que andar é ter a cabeça boa e você tomar suas decisões. Porque, imagina, chegar no final da vida e você ser... as pessoas, os familiares, o cônjuge, os filhos tomarem decisões por você, porque você não tem mais essa capacidade de tomar decisões. Então, a gente precisa... É um tema que a gente precisa realmente trabalhar a prevenção, porque a gente não tem cura. Então, a gente precisa prevenir. E o impacto disso tanto de qualidade de vida, mas socioambiental, da família, né, de cuidar. Imagina, a família tem que cuidar dessa pessoa, ter um cuidador ali. E isso é um impacto emocional para o marido, para a mulher, para os filhos, então é muito grande. E aí o Alzheimer, então, essa é muito... Hoje a gente tem, em média, 50 a 60 milhões de idosos com Alzheimer no mundo. Em 2050, daqui 25 anos, esse número vai triplicar, vai passar para 157 milhões, essa é a projeção. Caramba! E acima de 85 anos, 1/3 das pessoas tem Alzheimer. Isso vai aumentar. Pensar, então, que o principal fator de risco para demência é a idade. Então, quanto mais a gente vai envelhecer... E por que está aumentando tanto, né? Expectativa de vida aumentando, então, a idade aumentando, o cérebro também
envelhecendo, é mais comum acontecer a demência, e o estilo de vida, principalmente, que aí a gente entra porque a gente está aqui falando disso, para justamente a gente não lutar com todas as armas que a gente tem para prevenir, que o Alzheimer 50%, até hoje sabe-se que 50%, eu acredito que seja mais, tá? Mas 50% dos casos é prevenível. Então, com o quê? Com o estilo de vida. Até porque muita coisa. Muito subdiagnosticado também, né? Sim, e pensar que sim. Aquele paciente que foi como eu falei ali, que chega, abriu o quadro ali com 70 anos de Alzheimer, não foi com 70 que começou. E é isso que eu queria trazer muito de você, porque o Alzheimer é o principal, né, é uma síndrome demencial ali, mas é o principal foco que vai começar lá com 40 anos, com 30 e pouco, 40 anos, é a memória. Isso. Né? Então, em casa, a pessoa tá lá começando ali 30 e poucos, 40 anos, tem que chamar atenção, né? Tanto da própria paciente quanto dos próprios profissionais. Porque quantos nós mesmos já não recebemos no nosso consultório, você é geriatra, mas a gente, ou todos os outros clínicos, ou qualquer tipo de especialidade, é não banalizar, né? E encaminhar. E daí esse paciente, por exemplo, com você, na geriatria, chegou para você com 40 anos com queixa de memória. Existem exames que você faz para você detectar se realmente ele tem uma falha de memória? Sim. Ou se aquilo ali é preocupante para ele? Sim. Então, a anamnese, já na anamnese a gente consegue entender o que está falhando, né, na memória. Então, é entender o que é a fase... se ele está gravando, se ele não está gravando, se está com dificuldade de recuperar, quanto tempo, isso tudo a anamnese é muito importante no diagnóstico da memória. E a gente tem testes cognitivos. Então, eu faço no consultório teste cognitivo, que são testes validados, né, internacionalmente, para avaliar toda essa parte da cognição. Não só a memória, mas toda essa parte da cognição. E nesses testes já tenho ideia ali se ele tem uma síndrome demencial ou não. Se ele está numa fase inicial, moderada, avançada, isso já é muito fácil para o geriatra, mesmo sem o teste. Se moderada e avançada não precisa de teste. A gente já faz o diagnóstico na conversa, na anamnese. Mas na fase, o que a gente precisa muito do apoio do neuropsicólogo, quem faz esses testes mais elaborados? Na fase pré-Alzheimer, porque existe ainda, como você falou, a alteração estrutural começa em torno de 20 anos antes. Então, podem começar sintomas ali muito leves que vão passar, né? De esquecer coisas pontuais, aquilo ali passar como envelhecimento normal. E existe o comprometimento cognitivo leve, que é essa fase pré-demência, que o comprometimento cognitivo leve, ele pode converter, na maioria das vezes até 50% mais ou menos a média, que converte para síndrome demencial. E o resto continua com esse comprometimento cognitivo leve, ou e hoje a gente vê muito que com a mudança do estilo de vida, todas as causas reversíveis que a gente vai tentando tratar, a pessoa pode reverter também, né? No inicial, né? Essa fase, esse Alzheimer, pré-Alzheimer, é a fase que a gente não é a demência ainda. A gente chama de CDR-05, que é o 05 é uma classificação desses testes que a gente faz. A fase CDR-1, 2 e 3 já é diagnóstico. Então, a diferença do comprometimento cognitivo leve para a fase 1 de Alzheimer é a funcionalidade. Então, se a pessoa tem alteração de memória, mas a vida dela é totalmente funcional, ela trabalha, ela precisa de uma agenda mais para poder anotar, ela precisa de uma ajuda mais para poder gravar as coisas, mas ela vive e não impacta na vida dela de compromisso, de trabalho, e isso aí é o comprometimento cognitivo leve. Se impacta a funcionalidade, passa a ser a demência na fase 1, né, que é a fase inicial. E aí, quando o teste, no consultório eu fico na dúvida, porque essa fase aí de 0,5, a fase inicial, às vezes tem uma dúvida. Ou se a pessoa tem autoescolaridade, que a autoescolaridade acaba burlando mais ali, porque quanto mais você estuda, mais reserva cognitiva você tem, então mais é como se os sintomas do Alzheimer fossem aparecer mais tarde. Para vocês terem ideia, por isso que eu falo muito de estudar. Por quê? Aprender coisas novas é aquilo da neuroplasticidade. Estimula o hipocampo e a gente consegue ter mais memória por mais tempo. Então, aprender uma língua nova é mais ou menos uma reserva de 4 a 5 anos de atraso no Alzheimer. Então, se você vai ter Alzheimer com 70, seus sintomas começariam só com 74, 75, entendeu? Por causa dessa reserva cognitiva que você fez ao longo da vida. E não significa que você fez ao longo da vida, me aposentei, agora eu comecei a esquecer, agora não vou fazer mais nada que não adianta. Não, adianta a gente conseguir fazer a estimulação, mesmo da pessoa que já começou na fase 0,5, na fase 1, vai adiantar, porque a neuroplasticidade existe. Então, a gente consegue aprender, a gente consegue estimular isso daí. Então, a gente precisa realmente... Ou seja, até numa fase avançada, você evita a progressão da doença. Isso. A gente consegue melhorar a qualidade de vida, né? Trazer alguma melhora
cognitiva para o E é legal a gente trazer também essa parte da prevenção, porque hoje em dia o estilo de vida está muito ruim, né? Em relação à alimentação, a falta de exercício físico, sedentarismo, a falta de sono, o estresse. Está totalmente diferente de muitos anos atrás, de alguns séculos atrás, inclusive. E o Alzheimer ele tem sido descrito como uma diabetes tipo 3. Explica pra gente. Ou Alzheimer tipo 2, existe também, né? Conta pra gente. Por quê? Então, a diabetes é uma doença que é muito grave, né? Tanto da parte endotelial quanto também do cérebro. Então, ela altera muito neuroinflamação. Ela vai causar neuroinflamação. Essa resistência insulínica que acontece no corpo também acontece no cérebro. E a insulina, ela é muito importante no cérebro. A insulina, ela tem uma enzima chamada ID, que ela degrada a insulina e ela degrada também a beta-amiloide, que é a placa, né, do Alzheimer. E quando a gente tem uma resistência insulínica, ou seja, a insulina não está conseguindo agir porque ela está com uma resistência de tanto açúcar que a pessoa está comendo, então aumenta essa quantidade no cérebro, essa ID, que é essa enzima, ao invés dela estar depurando ali, eliminando a insulina e o beta-amiloide, ela passa a ser desviada mais para a insulina, porque tanta insulina ali no cérebro que está resistente, que ela deixa de também eliminar a placa beta-amiloide. Então, também é um fator de risco para Alzheimer. Então, essa glicação, né, tudo que acontece ali no cérebro já é muito claro para a gente a diabetes sendo um fator de risco muito grande para Alzheimer, muito grande. Então, a chance de uma pessoa com diabetes ter Alzheimer é grande. Então, o controle da diabetes com a medicação, com a alimentação, com o exercício físico é muito importante, porque o fator de risco realmente um dos mais importantes. Isso, legal também é pontuar que não é somente a diabetes, né? É qualquer quadro inflamatório ou até mesmo metabólico que leve à glicação, que é o aumento da glicose. Vamos parar ali para pensar rapidamente numa síndrome dos ovários policísticos, onde a base é a resistência insulínica, onde aquele paciente vai fazer hiperglicemia. O paciente obeso, que naturalmente, até pela composição corporal, diminuição de massa magra, aumento de massa gorda, ele vai gera uma inflamação que vai ter uma hiperglicemia, até pela própria resistência insulínica intracelular, ou seja, vai aumentar. Qualquer inflamação, né, no corpo de qualquer doença vai atingir o cérebro, Isso, né? é só pra gente também trazer que não é só diabetes, né? Porque às vezes o paciente sai em casa e fala assim, tô tranquilo, eu não tenho diabético. Mas se você tá lá, sobrepeso, com obesidade, tem um diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, qualquer doença metabólica, né? Que vai gerar aquela inflamação no seu organismo, onde vai criar um momento de hiperglicemia, são fatores de risco. E o estresse que você falou também. O estresse, ele aumenta cortisol, né? Então, é o corpo estar o tempo inteiro no estado de alerta, né? Para quem, né, não entende bem essa parte, por que a gente fala tanto do estresse? Porque o estresse, ele aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, na noradrenalina, deixa a gente num estresse que é o pronto para poder combater um leão, né? Vamos dizer assim, e aquele aumento de cortisol o tempo inteiro, ele é deletério para o hipocampo. Então, já tem prova de que o cortisol, ele atrofia o hipocampo. Então, são causas diretas também ali que vai piorar a sua memória e vai aumentar a sua chance de Alzheimer. Então, o estresse, ele não pode ser banalizado. Estou estressado, que hoje em dia é isso, né? A gente, estou estressado. Mas qual é a causa disso? A gente não for atrás de uma causa para levar um estilo de vida saudável, o cérebro é um órgão que ele sente tudo, né? Toda alteração que a gente tem no corpo, o cérebro, ele 2% do peso do nosso corpo é o cérebro, ou seja, ele é muito leve, é muito pequeno, mas 20 a 25% da energia gasta no nosso corpo é consumida pelo cérebro. Então, ele precisa de muito nutriente ali para poder... Então, tudo circula pelo cérebro, né? O cérebro, a gente vai sentir qualquer deficiência que a gente tiver. E levar que é uma forma muito integral ali, né? Porque, por exemplo, o próprio paciente, sei lá, que é obeso ou que tem uma SOP, né? Que é sendo dos vários policísticos que a gente falou, e vive estressado. Isso. Então, você não sabe nem qual é a causa. O estresse, o cortisol, ou vários outros hormônios que se libera ali, a adrenalina, são hormônios hiperglicemiantes, que vão aumentar a tua glicemia. Ou seja, não necessariamente também não está dormindo bem. Não está dormindo bem. E aí se você não dorme bem, você também tem alteração na tua insulina, porque a melatonina, que é o hormônio do sono e é o principal antioxidante do nosso organismo, ele é envolvido no metabolismo da insulina. Então, olha só como que geralmente... Num ciclo, até porque dorme mal, come mal, treina mal. Exatamente. Então, além de cada patologia levar a uma outra, cada estilo de vida ruim leva a outro estilo de vida ruim também. E o que nós sempre falamos aqui no podcast sobre saúde, são números, assim, daqui a 15, 20 anos que vão ser assustadores. Eu não tenho dúvida. Porque o que nós batemos sobre infertilidade, sobre obesidade, que nós batemos aqui, que a gente trata todos os dias na nossa clínica,
está relacionado com estilo de vida ruim, está relacionado com síndrome metabólica, com obesidade, com tudo que nós estamos falando aqui. Imagina hoje o quanto vem aumentando tudo isso, que essa expectativa daqui a 20 anos. Sim. Isso é assustador. E existe uma coisa em relação à tela, porque assim, ainda não tiveram estudos científicos ainda para a tela. Para a tela da forma que é vista hoje, que vai entrar mais ainda um somatório negativo nesse patamar aí. Eu estava escutando até um podcast outro dia de um médico que falou assim, eu acho que vai ter lei daqui para frente, daqui a pouco vão descobrir lei que não para criança você ficar tantas horas vai ser na tela vai ser punido. O pai e a mãe serão punidos pelas consequências que a gente vai ver lá na frente, entendeu? Porque o que você está vendo hoje, vamos lá, uma demência entrando ali com 70 anos. Quando era jovem, há 60 anos atrás, não comiam a mesma coisa que as crianças de hoje comem. Sim. Essa que é a minha preocupação. Então, é o que a Vanessa fala, a farinha era diferente lá atrás para cá. Isso. Muitos vieram do campo, que era uma vida saudável. Ou seja, estão evoluindo com 70 anos. Sim. Imagina agora essa geração, né, que vem passando, principalmente a geração agora dos nossos filhos. Sim. Você tem noção da importância dessas informações? Porque tudo que a gente fala aqui não é algo tão explícito para muita gente. Sim. Inclusive, simples, né? porque parece simples pra gente, que trabalha com isso todo dia, até mesmo porque nós trabalhamos muito com uma medicina, cada um na sua especialidade, mas muito com uma medicina de prevenção, que não é que a gente aprende na faculdade, e nem é a que a maioria dos profissionais hoje em dia trabalham. Sim. Até mesmo, né, talvez ainda não enxergaram esse ponto, né, que é muito melhor, às vezes, acho você prevenir. Não enxergaram. Porque eu acho que isso vai chegar. Mas os pacientes estão enxergando. Sim, e isso que é legal. Os pacientes chegam muito bem informados. Porque ela presta atenção em tudo que a gente está falando aqui, que a gente liga e a gente sempre conversa sobre isso, né? Todo especialista que a gente traz aqui, a gente volta, a gente consegue colocar o estilo de vida como prevenção. É entender que o Alzheimer é uma doença que é realmente é um medo de muita gente. Ele é prevenível. Então, assim, a minha mãe tem, vou ter. Não. Se você conseguir silenciar os seus genes através de uma epigenética, que a epigenética é o que você está fazendo com a sua vida, com seus hábitos de vida, você consegue silenciar algo genético, característico da tua família. Geneticamente, você pode não ter 50% ou até mais, né? Como você falou. Ou seja, como que a gente vai fazer essa prevenção? Como é legal e importante a gente passar isso. Porque pode ser que muitos profissionais realmente ainda não tenham chegado a essa atualização de prevenção e só a medicalização, ou seja, deixa chegar o Alzheimer que eu vou tratar, podendo chegar e falar assim, calma aí, vamos esperar não chegar. E acaba que, sinceramente, não há muito interesse também. Essa é a realidade. Claro. Existe a formação e também não há um interesse. A medicina preventiva, infelizmente, não há esse interesse. Então, graças a Deus que existe o nosso podcast, a internet ajuda muito para informar, mas não há esse interesse. No entanto, que até hoje a formação médica, eles não focam em medicina preventiva. Isso é absurdo. Mas eu acho que daqui a uns 10, 15 anos isso aqui vai não tem como, vai, né? A pessoa, porque aí o paciente mesmo vai selecionar esse profissional. Até o paciente vai chegar e falar assim, meu filho não quer, eles já chegam com muita informação. Eles já colocaram os sintomas dele no chat GPT e eles já chegam com... Doutor, eu tenho isso. E aí você vai ter que rebolar ali para poder entender. Se você não está atualizado, você vai ficar... E outra coisa, não é numa consulta de 15 minutos, de 20 minutos que a gente consegue fazer isso. Para fazer uma anamnese dessa, um diagnóstico desse e uma orientação de estilo de vida, quanto tempo a gente demora para orientar só a nossa prescrição, que não é só de remédio? Vai meia hora ali para o idoso. Então, eu preciso... Esse tempo é essencial na minha consulta. Porque se eu prescrever... faz aqui atividade física, sono, não sei o quê, toma aqui, lê. Você acha que vai dar algum resultado? A gente tem que explicar para o paciente por que aquilo é importante. Se a gente não fazer o paciente entender a importância daquilo, ele não vai comprar essa ideia. Não vai. E aí a culpa é de quem? A culpa é sua também, do profissional, que não fez o seu papel de forma adequada para poder tratar aquele paciente de uma maneira correta, né? E o que a Vanessa falou anteriormente, nós fizemos um podcast com o Henrique Cal, que foi excelente. Assisti, foi ótimo. Foi sobre Alzheimer. Isso. E foi o que o Henrique Cal falou. A medicina do século XXI é a medicina do estilo de vida. É isso. Medicina do estilo de vida. Ou seja, um médico maravilhoso, extremamente cartesiano e trazendo isso pra gente. Olha que legal. Ou seja, você que ainda não assistiu, temos um episódio com o Dr. Henrique Cal, neurologista, falando sobre Alzheimer. Está imperdível, impecável. Assista lá. Isso aí. E aí na criança que você falou, imagina hoje que a criança está na tela, não está dormindo bem, não está se alimentando bem. A gente está falando do sono para ajudar na memória com 40 anos. Imagina se a criança já não dorme bem desde criança. E na escola, como que essa criança está adquirindo reserva cognitiva?
se ela não está aprendendo. A fase de esponja, né? Nossa, é a fase da infância, que a gente aprende muita coisa. O córtex pré-frontal, né? Isso, e aí se você não adquiriu essa reserva cognitiva adequada aqui, que já tem estudos mostrando que o córtex das crianças estão menores porque estão em tela, você imagina a quantidade de Alzheimer que a gente vai ter. Outra coisa, o TDAH é fator de risco para demência, tá? Voltando aqui, desculpa, tá? Voltando aqui, o TDAH, teve os dentes, o dedinho da... O TDAH. O TDAH é fator de risco, Amor, assim como a depressão, cuidem. assim como a esquizofrenia, o transtorno bipolar também aumenta o risco de demência. Ou seja, qualquer doença neuropsíquica ali está tem que envolvida. ficar, então tem que tratar, tem que ficar de olho no... Claro que eu não tô falando para medicalizar o TDAH todo mundo, não, pelo amor de Deus. É diagnóstico, vai acompanhar com psiquiatra, com neuro, né? Mas tem criança que precisa ser medicada, tem criança que não precisa, ou só faz terapia cognitivo-comportamental, que eu tô falando que tem que ser acompanhada, né? Que ela não pode estar desordenada, porque ela vai ter déficit de atenção, não vai codificar e consolidar nada do que aprende. Não, isso que você falou é super importante, até porque, mais uma vez, o que nós vemos também aqui apresentando vários diagnósticos também, vem aumentando esse diagnóstico nas crianças, Sim. Então já é para ficar atento lá na frente, preparar esse cérebro dessa criança lá na frente, tem que tomar cuidado. Eu ia te perguntar a relação da homocisteína com Alzheimer. Então... Isso, aí primeiro explica um pouquinho tá. o que é a homocisteína. E é onde a pessoa pode ver esse exame, né? Se é no sangue. Explica direitinho. Tinha perguntado dos exames, né? Quando a gente faz, quando a pessoa vem com queixa de memória. Então, eu falei da anamnese, dos exames, né, cognitivos que a gente faz, se precisar. Eu faço os exames no consultório, se eu achar que tem alguma dúvida, eu mando para o neuropsicólogo fazer um teste mais complexo. Além disso, a gente tem exames de imagem, tá? Então, se eu estiver desconfiando de uma síndrome demencial, o exame de imagem é a ressonância magnética do crânio, que a gente tem que fazer com análise do volume hipocampal, ou seja, do hipocampo. Aqui a ressonância também não é só de crânio, tem que avaliar o hipocampo, que é a principal área, né, da demência, para a gente entender como é que está aquilo ali. E aí, se precisar, outros exames adicionais. E de sangue. Sangue tem muito... A gente faz um rastreio bem completo, porque para entender se aquela ali é uma causa reversível ou não. Então, o hemograma, né? A gente vai avaliar o hemograma, o lipidograma, o hepatograma, porque doenças hepáticas também podem causar déficit de memória. A função renal também pode causar, né, o déficit de memória. As vitaminas todas e a homocisteína entra ali. Também hepatite, hipotiroidismo, né? Então tem um rastreio todo do sangue, ferro, né? O estoque do ferro. Aí as vitaminas para a gente entender. A homocisteína é bem importante. Eu vejo que tem colegas pedindo já, graças a Deus. Os cardiologistas estou vendo pedindo também. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa bênção. Então, a homocisteína, ela é vem da metionina, né, que é um aminoácido essencial, e aquilo ali a gente precisa fazer, é o que sobra ali, né, quando dou o radical metil, né, do SAMe, né, que doa, sobra metionina, e aí a gente tem que fazer a conversão de novo, porque a homocisteína ela é deletéria para os vasos sanguíneos, tanto do cérebro quanto do coração, então aumenta o risco de doença cardiovascular e aumenta o risco de doença neurodegenerativa e atrofia do hipocampo. Então, homocisteína alta, ela aumenta isso é muito ruim para a memória, isso já está provado, então a gente precisa deixar essa homocisteína mais baixa. Como é que a gente faz isso? As vitaminas do complexo B, né, são a B12, a B9 e a B6, são as principais para, né, converter de novo a homocisteína em metionina ou em cisteína. E aí a gente precisa repor. E aí, como é comum, né, Vanessa, que você sabe disso? Se no jovem está comum B12 baixa, B9 idoso. Baixa, imagina no idoso. Então, é quase, eu vou te falar, que, sei lá, na beira de 95%. A deficiência de B12, ou aquela deficiência que o idoso fala, que é aquele laboratório, né, que é de 300 a 900, né, e 299 tá ótimo, não, né, então a gente vê uma deficiência de B12 muito comum no idoso, e não só no idoso, porque nos jovens também a gente vê. Eu mesma tenho, tá, e eu me alimento super bem, como carne vermelha, e mesmo assim, né, a absorção. Então a gente... Tem alguma médica que toma conta de você? Mas você tem uma médica maravilhosa que te suplementa e você não tem mais deficiência de B12, não, minha filha. Se eu não suplementar, aqui, ó, é o medo que eu tenho de demência. Minha B12 tem que estar ótima, né? Tá tudo ótimo aqui. Mas se eu não suplementar, o que acontece?
Tudo baixo, a ferritina baixa, tudo baixo, né? Pra gente não chegar lá, né, exatamente. Rafa? A gente não quer chegar lá, Não quer chegar lá. Quer chegar e aí lá, a homocisteína é muito alta. Ela, ainda assim, ela aumenta também nas doenças inflamatórias, né? Então, a diabetes que não está compensada vai aumentar. As doenças reumatológicas, né? Tudo que acontece ali, o intestino, né? Tudo. Então, se a gente não equilibrar esse idoso, a homocisteína vai ser muito deletéria e fator de risco. Então, a gente tem que repor. Estilo de vida saudável, diminuir a inflamação e repor essas vitaminas para ajudar a reduzir a homocisteína aí o mais baixa que a gente consiga. E a B12 não só é importante para a questão da memória em si, mas esses idosos com depressão, isso tudo também tem relação. Sim, sem dúvida. Né? É o fator, né? E até um diagnóstico diferencial, né? No paciente com depressão. Sim. E ali é só uma deficiência de B12, só uma deficiência de vitamina D, só uma deficiência... E lembrando que... Por que é tão comum a deficiência de vitamina B12? Porque os idosos usam muito o omeprazol, os prazóis, né? O esomeprazol. Isso diminui o pH, aumenta, né, o pH, diminui a acidez então dificulta a absorção da vitamina B12, assim como dificulta a absorção então o prazol, né, os omeprazóis, eles dificultam a absorção do cálcio, então pode levar a osteoporose, a do ferro, a da B12, diminui também a ação da pepsina e a digestão proteica vai ficar mais lentificada e eles se sentem estufados. É muito comum o idoso não gostar de proteína porque se sente estufado, né? Então, essa é bem importante a gente dosar. Então, a B12, a B9 e a B6, para esse contexto aí, baixar a homocisteína e ajudar também na memória. Hoje que eu mais recebo é jovem de 20 anos tomando omeprazol e é difícil tirar. Eu tive um paciente no consultório que ele tem uma hernia de hiato com 20 anos, já tomando omeprazol há um tempão. Falei, cara, tem que operar. E ele não consegue tirar. Isso. E aí entra também do estilo de vida, porque aí está se alimentando mal, às vezes está acima do peso, dorme, né? Às vezes se alimenta muito perto de dormir, vai ter refluxo. Então, está usando álcool, está usando café, todas as medidas, muito café, muito álcool, né? Chocolate, comendo demais, ficando muito tempo sentado, né? Isso tudo, a gente ficar muito tempo sentado também, comprime tudo aqui, né, os órgãos intestinais, então isso aumenta o refluxo, e aí vai recorrer, ao invés de consertar a causa, vai recorrer ao omeprazol. Isso é muito comum, e aí muitos colegas também prescrevem o omeprazol, os prazóis, para proteger o estômago, tá? E aí, não, então tô tomando um AS porque tem doença cardiovascular, ou uma rivaroxaban, aí vou colocar o omeprazol. Gente, não precisa colocar, muito pelo contrário. O omeprazol para tratar gastrite, por um tempo, tem prazo, ou uma úlcera, para proteger, ou quem tem realmente, tem pacientes que têm um refluxo muito grave, que não consegue consertar a causa, vai ter que fazer, mas tem uma indicação médica, não é para a vida toda, porque aumenta o risco de Alzheimer também com eles, por conta da deficiência de B12, da deficiência de ferro, tudo isso. Então, aumenta o uso de prazol também está associado à demência. Maravilha. Você quebra um grande mito aqui, essa questão dessa medicação. Nós falamos muito sobre estilo de vida. Vamos bater um pouquinho aqui, porque eu sempre falo, é muito fácil. Todo mundo sabe o que é ter os bons estilos de vida. Dormir bem, comer bem, fazer atividade física, gerenciar estresse, ok. Mas eu queria saber a sua tática ali. O que você faz? Eu queria que você começasse assim... Ainda mais no paciente mais idoso, ainda mais, né? Eu tô super curioso, né? Porque eu acho que, saber se você sofre quanto eu sofro com meus homens lá, né? Mas vamos começar assim pela alimentação, né? O que é benéfico, maléfico? Então, alimentação. Os idosos... Pensando em algo bem memória mesmo. De memória, tá. Mas assim, os idosos são subnutridos. Opa. Então, eles comem muito carboidrato, porque é fácil de digestão, é fácil de fazer. Às vezes mora sozinho, não quer cozinhar, fazer aquela refeição, porque é só para ele. Se tiver um neto em casa, vai fazer. Mas se for só para ele, vou comer rapidinho aqui um macarrão. Aquele miojo. Isso, o pão, muito carboidrato. Então, de manhã é muito... Minha consulta é anamnese. Me fala o seu dia, aqui, café da manhã, intervalo. Então, eu bato direitinho ali todas as refeições do dia para poder orientar. Então, a deficiência de micronutrientes e vitaminas e tudo na população idosa é muito, muito comum. Então, às vezes eles estão gordinhos, é aquela obesidade sarcopênica, né? Gordinhos, mas com músculo, muito, muito pouca massa magra, por conta da falta de ingesta de proteína adequada, tão longe da meta proteica. Eu faço meta proteica, pelo seu peso é isso aqui. Coloco a tabela de quantidade de proteína que ele precisa comer, para suplementa o whey, suplementa para poder atingir aquilo ali. Então,
Essas deficiências todas que a gente falou, a vitamina D também, a B12, né, o complexo B todo, o ferro, é muito comum também a deficiência do ferro no idoso. E isso vai também ter um impacto muito grande na memória, que a gente sabe que o ferro é essencial para vários neurotransmissores, então, para poder você raciocinar bem, a pessoa que está com deficiência de ferro, ela tem aquela névoa, né, mental ali. Tá tudo meio, né, não tô raciocinando direito porque o ferro tá baixo. Então, aí como que eu faço essa estratégia? Eu coloco mesmo, eu peço para nutricionista, sempre encaminho para nutricionista para poder fazer esse equilíbrio e eu já oriento na consulta, né? Se é muito dependente de carboidrato, até a ordem que a gente vai comer, né? Colocar a primeira proteína, no café da manhã o ovo primeiro, para depois a fruta, depois o carboidrato. Na hora do almoço a salada, né? Forrar o estômago com a salada, com a proteína também primeiro, para evitar aquele pico de insulina. Então eu desenho para eles de verdade, mostro vídeos e ensino isso, mas é muito difícil, Diogo, muito difícil, porque eles já criaram um hábito da vida toda e agora tá naquela, mas... E às vezes não quer mudar mesmo, né? Às vezes é difícil a gente querer, a pessoa tem que querer mudar também. A gente mostra e muitas vezes a pessoa não quer mudar. Então, a gente insiste, tenta criar estratégias mais palatáveis. Por isso que eu sempre falo com a nutricionista, eu mando cartinha para a nutricionista, porque não dá para a gente querer que um idoso que está acostumado a vida inteira a comer de um jeito vai mudar radicalmente para uma dieta chata, uma dieta ruim. Não, a gente vai deixar. E também eu não sou... Eu acho que a qualidade de vida a gente vai falar disso aí também, que eu acho que a qualidade de vida precisa estar em primeiro lugar. Né? A gente tem que entender o valor da pessoa, como é o hábito de vida dela, o que é importante para ela. A relação dela com comida, né? Exatamente. Se ela está no final da vida, se ela tem 90 anos e né, tá com uma doença que ela não tem muita expectativa de vida, ou se ela é jovem e a gente precisa resolver isso porque ela tem uma qualidade de vida por muito tempo. Então tem que entender esse contexto todo para poder também não ser uma chata e que a pessoa vai bloquear aquilo ali e não vai fazer. É o que eu falo, né? bom nutricionista, quando eu encaminho meus pacientes, ele tem que montar um plano alimentar pro teu estilo de vida. Teu estilo de vida. Acabou. Pode ser o dele. Ok, tem que bater as metas ali, mas tem que se virar para fazer. Tem que se virar. Então, a alimentação... Então, vamos dentro do que ele gosta de comer, a gente tentar equilibrar ali para tentar levar a quantidade de proteína que precisa, de micronutriente, porque isso vai ter um impacto muito grande na memória, né? Então, a alimentação é um impacto enorme ali na memória. E o que é muito ruim na alimentação? Muito ruim, fácil, né? Muito ruim. Cheio de ultraprocessado, né? Muito ultraprocessado, muito fácil, né? Abrir biscoito, abrir lata, abrir, né? E refrigerante, né? O álcool também, muitas vezes estão com álcool, tomando vinhozinho ali, né? Todo dia, cervejinha. Então, eu acho que a minha briga maior, minha dificuldade maior é o carboidrato. O carboidrato do pão. É o campeão. O pão é um apego, né? É um apego. Porque é muito tempo. É fácil uma relação. também, né, gente? É muito fácil. Não, mas existe uma relação de muito tempo comendo. O bolo, né? E eles fazem gostosos, né? A avó. O bolo de vovó. Não dá. Isso é uma luta, mas que eu tento aí substituir por farinha, né? Farinha de arroz. A gente tenta substituir. E o café? Eu gosto de trazer polêmica, assim. O café. Não, o café não é... Não tem relação? Não, o café vai ter relação aí com refluxo, mas para a memória não. Até um estimulante cerebral, desde que não seja hiper, né? Eu acho que tem um limite de 4 xícaras de café coado, né, por dia, sendo que seja até no máximo 3 da tarde, né? Porque ele vai atrapalhar o sono também. Então, o café não diretamente é um não, problema. Mas óbvio, o café tem relação com o sono, enfim. Isso. Esses pacientes, você consegue fazer com que eles façam atividade física? Consigo. Então, segundo pilar, atividade física. Atividade física. A atividade física, eu acho que de todos esses aí, ele é o mais importante. Porque a atividade física, ela é muito importante para o corpo como um todo, para o coração. Todo mundo sabe isso, né? O coração, a pressão, o músculo, tudo isso. Mas para o cérebro, ela é mais importante ainda. Ela é essencial para o envelhecimento cerebral. Por quê? Já está provado, tem estudos mostrando que quem faz musculação e exercício aeróbico, imagens de ressonância antes e depois de um tempo de exercício, hipertrofia o hipocampo. Então, é ginástica mesmo para o cérebro. Então, o exercício físico... ele aumenta a sua capacidade cognitiva, neuroplasticidade, para envelhecer preciso. E aí, o exercício físico, a gente tem que prescrever o exercício e orientar, não é assim, vai lá, faz exercício físico. Não.
qual a quantidade, qual exercício que vai ser melhor para você. Então, a musculação é essencial para o idoso. Então, eu falo, contrata o personal, se não puder, vai para a academia do prédio, né? Vai fazer um exercício de musculação, por quê? Para ganhar massa magra, evitar sarcopenia, que é outra coisa, né? Que inflama. A partir dos 40 anos, a gente começa a perder massa magra, e a sarcopenia, ela é uma doença inflamatória também, essa perda muscular no idoso muito magro. Isso também é uma inflamação, isso gera também um consumo de músculo ali, que, né, fica se retroalimentando. Então, prescrever atividade física 5 vezes por semana, ideal 1 hora, 5 vezes por semana, né? Mas vamos colocar, se fizer meia hora, 5 vezes por semana, incluindo sábado também, então eu coloco isso escrito e combino com ele a hora que vai fazer. O aeróbico também é importante. Quando eles não conseguem fazer musculação, pelo menos o pilates, né? Eu luto que não é a mesma coisa, mas a gente consegue também alguma coisa com pilates. Então, quem quer ter memória boa, 40 anos, é atividade física. E, mais uma vez, a importância da musculação, né? Musculação, endócrino, longevidade, liberação de testosterona, evitar controle das sarcopenia. Doenças, né? Das outras doenças. Acho que eu falo, músculo, ele é um órgão endócrino. Né? Olha, Deus é tão perfeito que a gente consegue construir um órgão, né, endócrino, metabólico dentro da gente, com uma alimentação regrada e musculação. E ele ajuda tanto, né, na diabetes, na resistência insulínica. E vamos pensar, né, a gente tem que construir uma reserva de músculo para a gente envelhecer. É como se a gente estivesse realmente construindo aqui uma casa boa para chegar no envelhecimento. Porque a gente vai perder. Se a gente não construir, não estocar esse músculo agora, é natural que mesmo a gente estocando, a gente vai perder alguma coisa. Mas se a gente não constrói nada, é só perda. E aí vai ter pele e osso. E aí, se a gente tiver uma doença mais grave, com 70 anos, precisar passar por uma cirurgia, você é anestesista. Sabe quanto impacto tem uma anestesia, uma fratura de fêmur, ou até uma apendicite, enfim, alguma cirurgia que vai precisar fazer, quanto que o músculo ali é importante para essa recuperação desse idoso. Quem não tem músculo não se recupera bem. Um idoso acamado no hospital, 10 dias, perde 1,5 kg de músculo. Como é que a gente recupera 1,5 kg de músculo? Um idoso. Então, essa reserva muscular é essencial para envelhecer bem. Precisa realmente acumular músculo. E comer proteína, né, gente? Não pode deixar... Comer. Porque não adianta nada fazer a musculação se você não está comendo proteína adequada. Passo. Legal. Sempre passa. Whey e creatina também. Os idosos que estão... A creatina é outra, né? Outro suplemento importante para o idoso, que ajuda na força, né? Aumenta a força muscular. Mesmo no idoso que não está fazendo academia lá, musculação, está fazendo uma fisioterapia em casa. Ele aumenta a força dele, a capacidade de carregar a sacola do mercado. Isso cognição tudo também, ajuda. E já tem estudos falando sobre a cognição também, com o melhor da creatina. E o mais legal disso tudo é a gente ver na prática, né? Eu tenho uma idosa que... até mãe de um colega médico, o ano passado eu atendi, e aí ela maravilhosa, 80 anos, super elegante, chegou eu falei pra ela, nossa, eu quero ser igual a você quando eu tiver 80 anos. E ela veio com uma queixa de memória. E aí o filho muito preocupado, poxa, minha mãe sempre foi super inteira, nunca esqueceu, e agora tá esquecendo. Teve um episódio que ela esqueceu de tomar o antibiótico, e depois afirmou que tinha tomado e não tinha tomado, ele achou super confuso. E eu fui fazendo, né, a anamnese, colhi os exames, ela estava com deficiência, um pouco de deficiência de ferro, estava com deficiência de vitamina D, B12, e aí eu falei, vou colocar também a creatina. Aí na segunda consulta, o filho, muito engraçado, porque médico, né, ele ficou meio assim, né, creatina, e voltou 3 meses depois, gente, essa creatina foi maravilhosa, a minha mãe tá ótima, nunca mais esqueceu, ela tá aqui, ó, muito, muito malhando, tá muito bem, essa creatina salvou minha mãe. E aí, então, a gente tem efeitos positivos, né, dessa resolução ali, dessas deficiências que são totalmente fáceis de cuidar e com um impacto grande na qualidade de vida. Aproveitando aqui o pilar alimentação, quais suplementos que você mais usa? Então, por que falar assim dos suplementos, que ainda tem muito preconceito, né, sobre suplemento? Legal. É importante a gente falar dos colegas que têm preconceito com suplemento e também das pessoas que suplementam demais, né? A gente sabe que tem tudo, acho que a gente faz uma medicina direita aqui, né, correta, que a gente faz suplemento que é necessário. Mas por que no idoso é importante? Porque, como eu falei, eles estão subnutridos. Então, eles se alimentam mal ali da quantidade de nutrientes, e a gente sabe que a gente pega, eu estava estudando outro dia, eu estava com o Guyton, e olhando a quantidade mínima de vitaminas que a gente precisa e de minerais. Aí eu peguei a tabela do Guyton, que é fisiologia médica, e fui no ChatGPT e coloquei ele, me dá uma dieta com tudo isso aqui. Eu não conseguiria comer. Para ter o mínimo
da quantidade de nutrientes e vitaminas que o corpo precisa. Então, se o corpo está envelhecendo, a gente tem que entender que os nossos tudo que a gente produz no nosso corpo para viver, precisa... Qual o combustível? São as vitaminas, são os minerais, são as proteínas, tudo que a gente consome. Se a gente não tem esse combustível, eu falo, tem que dar uma gasolina aditivada. Você tá com uma gasolina dessas, como fala, é adulterada, e aí a gente precisa colocar uma gasolina aditivada, porque eles não consomem. Então, a gente precisa o quê? Suplementar o que ele está precisando. Então, o que não está precisando, continua comendo. Então, eu falo, a vitamina C. Uma laranja é suficiente para ter a vitamina C que o paciente precisa por dia. Mas quem consome uma laranja todo dia? Então, aquilo encaixa na vida do paciente? Ele consegue consumir aquela quantidade que vai ter de magnésio, que vai ter de zinco, que vai ter de selênio, que vai ter de vitamina, que é difícil. E lembrar que a laranja não é o suco de laranja. Não, é a laranja que você deve cortar na hora, que exatamente. Isso tudo você perde. E comer com tudo, né? E é importante as pessoas entenderem que antigamente as pessoas não precisaram. Esses novos idosos são pessoas que já vivem um mundo diferente, que não viveram no campo, consumiram muito. A gente vive hoje um mundo de muito estresse que consome muito. Então a gente precisa dessas vitaminas, desses micronutrientes, né? E o solo, a nossa alimentação é cada vez mais precária. Sim. Então, de suplemento ali, a vitamina D, a vitamina B12, o metilfolato, a vitamina B6, o complexo B todo, né, de uma maneira geral. Ferro é muito frequente, às vezes a gente, claro, exclui as causas, né, endoscopia, colono. É uma deficiência alimentar? Geralmente uma deficiência alimentar, porque eles não gostam muito de comer carne vermelha, que é a principal fonte de ferro, usam prazóis, então não absorvem, então a gente tem uma deficiência. Muitas vezes eu suplemento o idoso de tempos em tempos, a gente faz um período de ferro oral de tempos em tempos, que eu sei que vai fazer um tempo e vai voltar. Se precisar, tem que fazer venoso, mas... É isso, essa deficiência da absorção de tempos em tempos, ele vai precisar de uma suplementação. Então... Mas o quê? Aí tem, se for a creatina, sim, super importante. O magnésio, né? O magnésio, gente, para consumir o magnésio, a gente fala tanto do magnésio, né, para mitocôndria, né, gente? A mitocôndria, quantas mitocôndrias a gente tem no cérebro, né? Para produzir energia, para quem não sabe, a mitocôndria é a bateria, né, da célula, fonte de energia. E o magnésio é tão importante para o funcionamento do cérebro, como uma maneira geral. E os idosos não consomem magnésio, que você vai ver também, para consumir magnésio, a quantidade lá que o Guyton coloca, 320 de magnésio elementar, né? Que não é o magnésio que a gente suplementa o sal, que dá 10% do magnésio treonato, é o magnésio elementar realmente. Então, é uma quantidade muito grande que a gente precisa comer para poder atingir aquele mínimo ali. Então, a gente não consegue com a alimentação. Então, é importante suplementar esses micronutrientes. E o ômega 3? Ômega 3 também. Ômega 3 a dieta do Mediterrâneo, que é geralmente essa dieta que eu tento indicar, dieta do Mediterrâneo, tem a dieta do Mediterrâneo, tem a dieta DASH e tem a MIND, que foi a junção dessas duas. E essa dieta do Mediterrâneo, né, e a MIND, que perceberam que as populações mais longevas, que menos tinham demência, eram que consumiam o que? Azeite, as oleaginosas, legumes, frutas vermelhas, pouca carne vermelha, menos carne vermelha, mais peixe, porque é uma dieta rica em ômega 3. Então, se a gente não consegue seguir aqui uma dieta rica em ômega 3, porque qual a porcentagem do brasileiro que come peixe 3 vezes por semana? Mínima, né? E o peixe limpo, né? O peixe limpo, exatamente. O peixe que vai ter a quantidade correta, ali, que o salmão é o principal, né? Para o ômega 3. Não vai consumir essa quantidade de ômega 3 que precisa. Então, a gente precisa suplementar. No Brasil é impossível. Impossível. Porque o nosso salmão não é daqui, não é o selvagem, né? Exatamente. É tudo de cativeiro. E ainda correndo o risco de ter contaminações, né? Ou metais pesadas. Exatamente. Então, o ômega 3 sempre suplemento também nesse idoso que a gente está querendo preservar esse cérebro, porque o cérebro é muita gordura. Então, essa gordura que faz a fluidez da mielina ali é através do ômega 3. Então, né, do DHA, também da anti-inflamatória do EPA, né? Então, o ômega 3 é bem importante para esse envelhecimento cerebral e para conservar a memória, né? E lembrar que é uma pergunta que todo mundo sempre me faz na caixinha do Instagram, né, para tudo. Doutora, qual é o melhor suplemento para 40 anos? Doutora, qual é o melhor suplemento para engravidar? Doutora, qual é o melhor suplemento para hipotireoidismo?
Não existe. O melhor A pílula. nutriente que você precisa para o teu organismo, e eu acredito que você tem esse pensamento para o seu idoso, é o que está faltando. É o que está faltando. Vai ser sempre o principal. E é individual, Porque assim, falaram que B12 é muito bom para o cérebro. Beleza, mas se você tiver deficiência de ferro e a tua B12 estiver boa, não vai ser a B12. E é esse olhar individualizado que eu acho tão bonito dessa medicina, que a gente pratica realmente, diariamente no nosso... Humanizada. Exatamente. E individualizada. Eu tô olhando você não é igual a mim. A gente pode ter duas doenças iguais. Eu tenho hipotiroidismo, você tem hipotiroidismo. A gente não vai ser tratado da mesma forma. Né? A nossa fisiologia é igual, o nosso metabolismo é completamente diferente. Eu tenho um hipo que tem deficiência de ferro, você não tem. Você tem ali deficiência de zinco, selênio, eu não tenho. Eu tenho um intestino que funciona, você não tem. Na faculdade a gente aprende o quê? Vamos tratar o hipotiroidismo igual para todo mundo. Não existe isso. E trazer isso também para deficiência de micronutrientes. Tá todo mundo aqui ouvindo, caramba, é importante vitamina D, magnésio, B12, folato, ômega 3, beleza. Mas o que está faltando? Certamente vai ser sempre o principal. Ou seja, esse olhar individualizado que você tem com seus pacientes, fazer o exame, avaliar o que está faltando e ir complementando. Porque uma das coisas que a gente falou até recentemente, né? Porque a suplementação, muitas vezes, ela é banalizada por gente que não sabe fazer. Aquele cursinho da esquina que você aprendeu ou você acha legal ou é uma modinha. É um copia e cola. E aí acaba que você realmente não individualiza nada. Porque tudo é igual para todo mundo. Exatamente. Né? E Independente do que você tem. E aquele excesso e não é também sobre isso. Isso, né? Não é sobre isso. Sobre esse olhar da medicina que a gente tem, sobre essa orientação individualizada e principalmente pela suplementação. Eu ouvi falar que é bom. Uma das coisas... Já tem paciente minha grávida que não usa metilfolato no segundo trimestre, por exemplo, não tem necessidade. Você tira... Doutora, mas você vai tirar? Vou tirar porque não tem necessidade. E esse olhar, certamente, você tem com os idosos também, né? E até o olhar do paciente neoplásico também, né? Uma atenção aqui, que muitas pessoas suplementam paciente com câncer. Às vezes está alimentando a célula cancerígena, né? Então a gente tem que entender quem é aquele paciente que a gente está. Voltando aqui para o metilfolato que eu acabei de falar, por exemplo. Tem que ter um super cuidado com o paciente. Glutamina, então, maravilhosa gente, não glutamina. Se automedique. Exatamente. Não use o suplemento da vizinha. Exatamente. E assim, não é só porque é natural, não é só porque é um micronutriente, uma vitamina, um mineral que todo mundo pode usar. Vamos trazer você acabou de falar da neoplasia, glutamina maravilhosa, aminoácido essencial ali do nosso organismo, principalmente a nível intestinal. O paciente com câncer não deve fazer. Né? Então, também é isso. Eu vejo muito, eu ouvi falar, ou tá ouvindo a gente aqui falar um monte de coisa. Já vou sair comprando um monte de coisa. Não, porque deficiência faz tão mal quanto o excesso. Né? Ou então, a não necessidade, ou a não colocação, a vitamina mal colocada, o folato. E o fitoterápico, às vezes, é uma planta, tudo bem. Gente, o chá verde pode ser hepatite fulminante, o excesso de chá verde. Então, é uma planta. Muitas vezes também são efeitos diuréticos, né? Efeito diurético, a pessoa descompensa o rim. Ou está eliminando, você está botando um suplemento para alguma coisa, está eliminando magnésio, eliminando sódio, está eliminando porque o efeito diurético daquela planta. Então, não dá, gente. Não dá para se automedicar. Vamos para o terceiro pilar. Sono é um tema bem interessante. Então, a gente já falou, então, da alimentação, da atividade física como pilar de memória, né? O sono, que eu falei antes, né, do sistema, 7 a 8 horas de sono por noite. Tá? Você foca algum horário, então, assim? Foco. Eu falo para eles sempre terem uma rotina, né, gente? Rotina desde a infância é importante. A mesma hora que vai dormir, a mesma hora que vai acordar. Respeitar esse horário, né? Coloca o relógio para despertar. Tem TV no quarto, desliga a TV. O ciclo circadiano, a higiene do sono. Como é importante, a gente precisa falar da higiene do sono. Então, falando aí do cortisol, comecei a falar, né? Eu acho que é importante, eu começar a dormir bem, a gente precisa de manhã, começa de manhã, né? Para dormir bem. Eu sempre falo isso para pacientes. Né? Se você quer dormir bem, começa de manhã. De manhã. Então você vai acordar de manhã, se expor à luz natural, né? Eu acordei e avisar para o corpo que acordou, né? Para começar, né? O seu cortisol ter o pico. Então é importante para as pessoas entenderem. O cortisol é maravilhoso. Então, que ele é uma coisa no nível, é necessário para a gente viver. E aí ele, de manhã, dá o pico de cortisol que a gente acorda, aquela vontade de trabalhar, aquela energia toda que o cortisol dá e vamos trabalhar. De preferência, atividade física pela manhã, é o correto, tá? Se você conseguir de manhã, é melhor. E aí vai trabalhar, sendo que, quando for no final do dia, é evitar café, né? O café, então, acabar
2 horas da tarde, 3 no máximo. O excesso de líquido, que a gente vai calcular a quantidade de líquido, também até as 5 da tarde, aquele monte de líquido que a gente indica de água, porque depois vai dar muita vontade de fazer xixi e vai atrapalhar o seu sono, tá? Então, nada de mate, Coca-Cola à noite, cafeína de forma geral, mais cedo. Dormir, o jantar, né, a última refeição ser 3 horas antes da hora de dormir. É importante que o intestino descanse esse período, porque senão você vai dormir com o intestino fazendo a digestão. Então, comer 3 horas antes é o ideal então você vai dormir 10 da noite, vamos se alimentar às 7 da noite, né? 19 horas. Então, isso é importante. Outra coisa, ficar 12, isso é uma coisa que eu indico que faz bem também para a memória. 12 horas de jejum. Impossível. Não, gente, é possível. Você fazer o jantar às 19 horas, você vai dormir às 10 no máximo, e você acordar às 7 horas da manhã e tomar café, é totalmente tranquilo, né? Então, 12 horas você descansa seu intestino e o seu sono vai ser muito melhor. E isso vai contribuir para sua memória. Então, dormir. Então, lá, 10 horas da noite, botar o horário fixo para dormir, desligar a tela. Eu falo para eles, para de noite, primeiro trocar as lâmpadas brancas por lâmpada amarela, isso já começa a ajudar, e ir diminuindo, deixar o mínimo de luz possível na casa, para o corpo entender que está de noite, que está a hora de dormir, para a melatonina conseguir chegar no seu pico natural, para você conseguir dormir de forma, né, contínua. E aí, então, acordar até a hora de dormir fixa e a hora de acordar fixa também, para ter esse efeito todo. E aí, medicação também, ajustar com o médico. A lista de medicamento, às vezes tem medicamento que atrapalha o sono. Colocar de manhã. Eu tenho paciente, às vezes, que chega tomando diurético de noite. Ainda temos isso. E aí, imagina. Então, tem antidepressivo, tem muito antidepressivo que atrapalha o sono, ou às vezes superficializa o sono e a pessoa não consegue chegar naquela fase, na fase profunda do sono, que eu falei que era na fase N3, para ativar o sistema linfático e consolidar as memórias que a gente aprendeu durante o dia. Então, para quem quer ter memória, tem que dormir bem. O sono, não dá para a gente negligenciar. E às vezes a pessoa fala, eu estou há 20 anos dormindo mal. Gente, muito tempo. A gente tem que dormir, a gente passa 1/3 da vida dormindo, e tem que ser mesmo, é 1/3 da vida que tem que dormir. E outra coisa, ajustar como vai dormir. Eu estava lendo agora um livro que também fala sobre o sono, e aí como as técnicas para dormir também, né? Antes de dormir, uma leitura, né? Vai tirar o celular, né, do quarto, a TV, o barulho, ler um livro, isso já ajuda o sono. Fazer oração, né? Então, outra coisa que a gente vai falar da espiritualidade depois, que é super importante. Então, uma oração ou a meditação, se alguém, né, a pessoa gosta, ou escutar uma música relaxante, isso vai ajudar. E outra coisa, estar um ambiente mais frio, ligar o ar-condicionado. Gente, as pessoas às vezes não ligam o ar-condicionado, e o ar-condicionado ajuda muito a dormir. Um ambiente mais frio entra mais fácil nas fases profundas do sono. Um lençol, né, agradável, um cobertor, aí no livro estava falando isso, porque isso é muito comigo, tá? Eu amo o cobertor pesado. Então, o meu marido adora ar-condicionado gelado e eu amo o cobertor pesado, então funciona. Mas tem o cobertor pesado que ele estava levando uma analogia ao bebê, que a gente enrola o bebê todo para imitar o útero, que também na hora de dormir a gente tem um cobertor pesado, o sono acontece melhor. Se o pé é gelado, colocar uma meia no pé. Então, deixar aquele ambiente agradável para que essa noite de sono seja tranquila, né? Não ter interruptores. O mais difícil, sinceramente, é a tela. As pessoas precisam entender que a luz da tela, ela manda uma mensagem para o cérebro. Bloqueando a melatonina. Ele bloqueia a melatonina, mas essa luz azul, ela manda mensagem dizendo que é sol. É sol. O seu cérebro vai entender, eu preciso caçar. Isso. Ela vai disparar o cortisol no horário errado. Isso. Ou seja, você pode até dormir, mas você vai ter dificuldade de entrar no sono. Então, Deus fez nosso corpo perfeito, não é? Perfeito. A gente que estraga ele. Até a luz elétrica, como é que era? Todo mundo acordava na hora que o sol nascia, todo mundo ia dormir quando o sol se punha, porque acabou a luz, melatonina, e isso a gente tem que voltar a respeitar isso, É o que eu né? sempre falo, né? Eu adoro fazer analogia com o passado. E nós precisamos trazer o que era a nossa fisiologia igual dos nossos antepassados lá atrás. Isso. E aí, o que a gente precisa trazer? O nosso corpo foi acostumado antes de entrar a luz, há 150 anos. Isso. Nós acordarmos que horas? 5, 6 horas. Isso. Pico de cortisol, pico de testosterona. Mas por quê? Para caçar. Para ir para o campo fazer o trabalho braçal. Isso. E eu falo, vamos substituir isso para quê? Por ferro, academia. A gente vai ter que precisar substituir isso. Entendeu? À noite, não tinha televisão, não tinha luz. Acabou. O corpo foi acostumado a dormir quando a luz do sol indo embora. Então tem que fazer isso. Então tem que preparar tudo da forma que você falou. Então a gente precisa montar algumas estratégias que nós vivíamos. E entra a suplementação também nisso.
entendeu? E ajuda, né? Então a gente precisa focar. E tem muitos remédios naturais que, às vezes, para ajudar nesse sono, suplementar a melatonina, às vezes, a rometeona, que é um estimulante da melatonina também, pode ser. E os fitoterápicos aí, acho que tem um papel importante. O chá, a passiflora, a valeriana, a lavanda, os óleos essenciais, né? Tem essa função aí também que a gente consegue bastante resposta com os pacientes com alteração do sono. E o quarto pilar, estresse, que é tão banalizado. Que é normal. Não, eu sou estressado. O que eu mais recebo, não, é normal. É um estresse normal. As pessoas estão banalizando o estresse. Sim. Esse estresse, a gente precisa muito conversar e entender por que o paciente está estressado. É alguma coisa na vida que está acontecendo, na vida financeira. Tem coisa que a gente não vai conseguir mudar, né? Mas a gente vai conseguir orientar para que ele tenha menos impacto no hábito dele, na vida, em relação a esse estresse. Então, a atividade física ajuda muito no estresse, né? Por mais que a pessoa esteja estressada, por mais que esteja cansada, a atividade física vai modular isso daí e vai ajudar nesse pilar do estresse. O controle das doenças que ele tem, né? O diabetes, se ele está estressado, vai piorar ainda mais a glicemia dele. Então, isso vai piorar a doença. Então, fazer com que o paciente entenda que o estresse, ele é o que deflagra ali, né? E piora o que ele já tem. Então, se ele não entender isso daí, e acho que junto com ele, às vezes vai precisar de uma terapia, às vezes precisa trazer a esposa na consulta, ou o esposo, os filhos, porque tem que envolver a família. Se um paciente estressado, a gente tem que envolver a família, porque... Ainda bem que eu sou calma. Eu nem falar, geralmente não é culpa da esposa, não. Não, o quê? Geralmente não é culpa da esposa. Não é, né? A esposa é a solução, né? A mulher sempre traz a calma pro lar, a organização pro lar, não é isso? Então é isso. Mulheres assumam o papel de acalmar, né? De trazer a solução. A paz do lar. A paz do lar. A paz do lar. É isso aí. Vamos estudar virtudes. Gente, engraçado. Mas olha só, a gente tá brincando com isso, mas é verdade, cara. Porque a desordem causa tudo isso. De um monte de coisa. Até a hora que você tava falando ali de tudo. Aquela hora que você tava falando da água ali, por exemplo. O paciente sabe que tem que beber água. Aí ele é desordenado o dia dele inteiro, que ele faz 355 coisas, ele 7 horas da noite lembra que não bebeu nada de água. Aí ele pega o quê? Bebe um litro de água antes de dormir. Aí passa a noite vendo xixi. Caraca, na consulta já começa a falar, gente, é começar a ordenar a vida dos horários. 6 horas você faz o quê? Isso. 7 você vai fazer o quê? 8 tem você que vai botar fazer o quê? ali, Caraca, é esse papel que a gente precisa ajudar, porque senão não vai, né? Não vai. E a casa, e o ambiente desordenado, né? Eu me mudei há pouco tempo, e, gente, esse mês que a gente passou de mudança, como isso desordena a vida. Então, eu falo... Vai trabalhar, a sua mesa tem que estar ordenada, né? A casa tem que estar ordenada, porque senão desordena realmente tudo. Então, o ambiente de casa estressado, a pessoa também vai ficar estressada. Então, tem que tentar organizar tudo isso para que a vida tenha, porque o impacto do cortisol que a gente falou vai atrofiar o hipocampo, vai o estresse, vai diminuir a tensão, que se você está estressado, ligado o tempo inteiro, atrasado, aquelas pessoas que sempre estão correndo, ela sempre está correndo, ela sempre vai ter uma desatenção, porque ela não vai conseguir prestar atenção em tudo se ela está sempre correndo. Isso vai ter um impacto, o pico de cortisol, isso vai ter um impacto muito grande. Como é que ela vai receber informação e memorizar? Mas quais são as ferramentas, por exemplo, que você usa nesses pacientes para controle do estresse? Então, aí podemos falar da espiritualidade? Lógico. Isso que eu ia falar, porque o controle de estresse para mim é exatamente, espiritualidade e atividade física. Atividade física. Então, atividade física acho que não existe controle de estresse. É o ponto número 1. Número 1. A espiritualidade a gente vê na prática, né? Como a gente vê na prática. Engraçado que dos últimos anos isso para mim tornou um pilar muito importante no consultório, abordar a espiritualidade do paciente. Então, eu sempre pergunto, você tem fé? Você segue alguma religião, né? Enfim, a maioria dos meus pacientes são católicos, né? Isso conecta ainda mais. Então, ter uma espiritualidade, isso ordena, eu acho que leva a espiritualidade traz uma maturidade pra gente, um entendimento da dificuldade que a gente está passando. Eu trabalho no hospital, eu trabalho com cuidados paliativos, né? Então, no hospital, eu trabalho com pacientes em final de vida. Então, todos os dias eu tenho conversas sobre pacientes que estão com doenças terminais. Então, eu tive que buscar muito esse aprendizado também da espiritualidade para eu poder acolher os meus pacientes. Então, entender que por que a gente sofre?
Por que as coisas... A espiritualidade traz resposta. Todas as respostas traz, né, através da nossa leitura, do nosso entendimento, do nosso aprofundamento na parte espiritual, e traz resposta. Isso deixa a gente muito mais tranquila. E eu vejo pacientes com doenças terminais, muitas vezes sorrindo, felizes, com várias outras coisas, e eu falo, como é possível ser feliz mesmo diante do sofrimento? Então não tem como eu aprender, não tem como eu não aprender isso, da gente saber ser feliz mesmo diante de dificuldades. E acho que a espiritualidade traz isso, essa capacidade da gente organizar a nossa mente, e apesar de todo o estresse, a gente passar por cima disso e conseguir ser feliz, entender que aquilo ali está elevando, né, nos elevando, né, a nossa alma aí mais para perto de Deus. E aí a prática das virtudes, a gente tem vários livros, né, a gente é muito aprofundado aí nessa prática das virtudes. Eu acho que as pessoas precisam ler. Quando eu falo de virtudes, as pessoas, virtude, o que é isso? Caráter, né? Que foram educados. Mas você estudar a virtude traz um aprendizado para a sua vida prática, não é? Total. Então, tem um livro chamado A Conquista das Virtudes, inclusive indico, comprem esse livro, porque aprende, né? Você é temperança, você, né, a sua fortaleza, trabalhar isso no dia a dia te transforma de uma maneira que o estresse... Aí as pessoas perguntam, como é que você consegue, doutora, lidar com, né, estar bem aqui, trabalhando com pacientes terminais e cuidados paliativos? Eu falo, quem me sustenta é a espiritualidade. Total. Por que eu nunca tive um burnout? Por causa da espiritualidade. Né? Claro, o resto todo do corpo. Mas a parte mental é a espiritualidade. Você encarar um propósito, né? Tem que ter um propósito na vida. A gente precisa ter um propósito, encarar tudo que a gente vai fazer em qualquer fase da vida, na juventude, mas também ao envelhecer a gente precisa ter um propósito. E esse propósito precisa guiar a nossa vida. Então, ter esse pilar aí. Então, a prática diária da oração ali para poder dormir, né? Você vai rezar o texto, vai escutar uma meditação, um evangelho, vai ler uma leitura espiritual, né? Ou um livro. Isso traz... Isso também está mais do que provado na parte de prática médica. É legal isso que agora, até nas diretrizes Exatamente. médicas, a espiritualidade já tem pilar. Então, a sociedade já está trazendo isso. Cuidados paliativos deve ser um pilar muito alto, isso, a Mas espiritualidade. isso já entrou como pilar de diretriz, estilo de vida. Estilo de vida. Entrou para controle de hipertensão, e conexão social. Já para são infarto, dois a pilares a mais. espiritualidade já, né, ajuda muito nisso. Você encarar a vida de uma maneira muito mais positiva e ter um envelhecimento muito mais saudável e principalmente de você se enxergar bem, né? Isso é legal a gente falar, porque assim, muitos médicos, inclusive, às vezes têm um certo receio de falar sobre fé, sobre religião, Sim. sobre espiritualidade, até mesmo porque antigamente tinha muito aquele receio da medicina, médico, Isso, era separado. técnico, Não tem nada a ver com religião, isso. Inclusive, era até tipo um tabu falar. Isso, Hoje em dia, não. é muito bom a gente colocar, inclusive para profissional de saúde que esteja ouvindo a gente, Sim. que isso está mais do que dito cientificamente, né, as melhorias na saúde, porque a Muito. saúde não é ausência de doença, Sim. né? E é um bem-estar físico, né? De alma, de corpo e de espiritual, mente. claro. Entende? Nós somos corpo, mente e Mente alma. e Não tem alma, como e ponto fugir final. disso. E isso hoje em dia é claro. Então é alguém que não precisa ficar com receio, sabe? Outro dia eu tava conversando com o Di, né? A gente foi que o Diogo foi dar aula num congresso lá em São Paulo, falando sobre fertilidade masculina, e depois, no final, o Diogo acabou, literalmente, era um congresso só de médicos, não era um congresso católico, era um congresso de médicos. E o Diogo terminou falando com a imagem de São José Maria Escrivá, dando faz o que deves, está no que fazes. Exatamente. Não, nem foi essa. Não. A mensagem que ele quis dar de São José Maria, dizendo, né, que a gente tem que ser útil no meio do mundo. Sim. E ele deu essa mensagem, falou e ponto final, mas ficou muito claro da religiosidade do Diogo. Sim. E na hora que ele desceu, todo mundo foi em cima dele, sabe? E aí, muitos falavam assim, mas outros chegavam e falavam assim, eu também sou católico. Sabe? Tipo assim, baixinho. Com vergonha, gente. Eu falei, gente, fala alto, eu também sou católico. Você é médico católico, você pode ser médico, você pode ser católico, você pode acreditar em Deus. Isso. Entendeu? Não tem a que sua definir religião, ali a sua religião e a sua técnica, né? sabe? E é muito legal você trazer, porque tem muita gente que vê a gente, que realmente tem uma espiritualidade, tem receio de falar, com medo da medicina, com medo de conselho. Isso. Não, gente, não. Eu acho que o importante essa é a nossa religião, mas nós, como médicos, nós temos obrigação, como qualquer outra pessoa também, respeitar a outra religião. Entender. Eu tive que estudar muito todas as religiões por causa do cuidado paliativo, né? Então eu preciso acolher o paciente e respeitar a religião dele. Então eu preciso estudar. Então é importante eu falar também sobre... No consultório nós não estamos como diretor espiritual. E tem que tomar um certo cuidado com isso. Claro, nós não lógico. somos. Óbvio que a gente orienta ali, enfim...
Mas nós não somos diretores espiritual. Não. Mas é fundamental. Estimular essa prática e essa mensagem que a Vanessa falou me remeteu muito àquela passagem quando Cristo é crucificado, né? E todo mundo fica com medo, né? Exatamente. Caramba, me veio na hora essa mensagem assim, todo mundo perdido, caramba, as pessoas assim, né? E como é importante você trazer a espiritualidade pro... Inclusive os apóstolos, né? Não estavam lá, Os próprios, né? que eu tô falando. Só João. Você trazer pro seu consultório. E outra coisa que nessa aula, inclusive, que eu dei, o que me chamou a atenção foram as duas coisas que mais chamaram a atenção. Fiquei falando 3 horas sobre fertilidade masculina, a parte da espiritualidade e a parte de virtude, que eu falei sobre plano de vida, mas um ponto sobre virtude. Sim. A maior dificuldade hoje é a falta de virtude. Sim. Sem dúvida. Principalmente no paciente mais jovem ali. Sim, a fortaleza, né? E aí é ordenar a vida das pessoas. Aqui é a grande chave. Eu falei, eu vou dar o trunfo do meu consultório. Isso abre uma porta para você. Não existe. Não existe virtude sem sacrifício. Hoje em dia a gente vive num mundo hedonista onde as pessoas querem as coisas para ontem, individual, e viver de prazer. Você não quer sacrifício para nada, você não quer sofrer para nada. E então acabou, não existe. É uma linha contrária. Não tem quanto antes você treinar, por isso que eu quero trazer aqui falei, né, a gente ia trazer um educador, o João Malheiros, porque assim, quanto antes você ordenar isso é mais fácil. Hoje eu chego com os pacientes de 30 anos, 50 não conseguem fazer, imagina com 70, 80. Chamou o João Malheiros eu já conversei isso com ele. Porque exatamente, com certeza. Para ordenar, para ordenar o estilo de vida. Temos que ter esse pilar sobre virtudes, sim, dentro do consultório. E antes, já nas crianças. Você chegar hoje com 30, 40 anos, olha, você precisa se alimentar bem. Não consegue, não tem fortaleza. Não tem fortaleza. Imagina com 70, né? Você tem que educar 80 a vontade anos da criança e essa vontade que vai seguir para resistir depois o carboidrato, para resistir a preguiça, Exatamente. Resistir tudo que a gente não educou a vontade, não passou sacrifícios, pequenos sacrifícios. Essa semana eu mesmo estava fazendo tutoria na escola e a coordenadora falou comigo, como é importante educar a vontade, né? Porque eu tive uma vida na minha infância com muito mais sacrifício do que meus filhos têm hoje. Então eu preciso lutar para que eles tenham essas contrariedades. A gente tem que quase que forjar ali e simular, isso, né? Para eles conseguirem ter essas dificuldades, sacrifício para poder forjar essa vontade. Senão é chegar no adulto, né, mimizento, exatamente, que não vai aceitar nenhum tipo de contrariedade que a vida vai trazer. No primeiro emprego já vai pedir demissão, porque não vai aceitar a dificuldade. E trazendo para a saúde mesmo, nós atendemos uma média de 30 a 40 anos, né? Pensando que o nosso acaba que é muita questão da saúde ali, mas a questão da infertilidade. Você está pegando esse paciente mais velho. Ou seja, nós precisamos preparar essas crianças, porque vocês não têm ideia do que nós estamos vendo no consultório. Muito pior. Em relação à doença, dificuldade das pessoas de ter um estilo de vida bom, porque não quando eu falo muito isso para os meus pacientes. Quando nós fomos em Petrópolis visitar o palácio da Princesa Isabel, lembra? Sim, nossa. Lindo. Mas eu falei, caramba, Lu, olha aqui, a Princesa Isabel andava de carroça. Isso. Mas é sério. O sofá era de ferro, né? De duro. Mas olha só, naquela época não tinha ar-condicionado. Nossa Senhora, né? Quem é que, entendeu? A gente não consegue ficar sem ar-condicionado. Eu falei com o meu marido hoje de manhã sobre essa educação da vontade. Eu lembrei que o meu filho mais velho, ele chega no carro com calor, pegou do futebol. Pelo amor de Deus, liga esse ar-condicionado. Muito gelado que eu tô com muito frio. Não consegue, não consegue passar um minuto. Imagina, a gente não tinha nem ar-condicionado quando a gente era criança. Né? Quebra-vento do carro, né? Outro dia eu tava lembrando do quebra-vento do carro que virava assim pra pegar um ventinho na viagem. Vou deixar passar o calor pra poder ver. Né? É isso, então a gente não tem era que educar. Dessa época, não, amor. Era da carroça? Era da carroça? Pô, quebra-vento, que isso? Quebrava aqui do ladinho pra curtir o vento entrando. Não, e essa da espiritualidade tem um estudo de uma população com qualidade que aqui no sul do Brasil tem vários estudos com populações ao longo da vida, do mundo, com melhor da qualidade de vida dessas pessoas, a longevidade. E aqui no Brasil tem uma cidade no sul e a espiritualidade está um desses pilares, entendeu? De como as pessoas chegaram mais velhas e muito bem de saúde. A espiritualidade é outra coisa que é o engajamento social. Já foi isso, importante. Você né, o casamento, ter um cônjuge, ter relações com amigos. Ser sanguíneo. Não, então ter relações sociais, né, engajamento social, ter amigos, ter uma vida social ativa, ter, né, um parceiro, uma parceira, né, e estar na sociedade também de praticar, eu falo, quando o paciente se aposenta, ter uma
algum trabalho social que seja. Viver em comunidade. Viver em comunidade. Esse senso de ajuda aí da comunidade também ajuda muito. Então, ó, fechando aí os pilares. O sono, atividade física, alimentação, a espiritualidade, o engajamento social. Isso... O gerenciamento que entra no gerenciamento de estresse. O estresse e a suplementação do que for necessário, o que a alimentação não tá sendo adequada, né? Então, esse... É possível, não é possível chegar É possível. ter uma Mas ter o uma quanto vida antes, saudável. melhor, certo? Exatamente. Essa chavinha tem que virar cedo, né? Eu pergunto, com que idade é legal procurar um geriatra? Porque as pessoas acham que o geriatra é aquele com 60, 80, 90 anos, sei lá. Quem tá. Então, isso ainda é um preconceito. Eu tô olhando né? agora, não, sério, eu tô olhando agora o podcast. Gostei muito da doutora Rafa. E aí? Então, eu tenho pacientes de 40 a 100 anos. Então vamos dos 40. Voltando, aí tem que também ver a formação, né? O geriatra que foi bem formado, que fez residência de clínica médica antes, tá apto, né? Não, eu quero você. Eu quero marcar consulta com a doutora Rafa. Pode marcar consulta. Mas assim, o que eu foco mais, assim, o que mais chegam os pacientes para mim, acima de 50. Eu falo que acima de 50, se você não... A não ser que você tenha um clínico bom... Vanessa, os pacientes talvez de 40 anos, precisa consultar comigo? Não, Vanessa já está resolvendo essa parte. Os de 60 precisa. Já está, os de 60 precisa, né? Então, assim, se você tem um clínico, um médico funcional, ou um ginecologista que está, né, muito bem atualizado ali nessa parte toda. Urologista para o homem, consegue suprir tudo isso que a gente falou, beleza? Mas vai chegar... Depois de uma certa idade, a mulher para de ir no ginecologista, o homem continua indo no uro, mas o uro, às vezes, não tem essa visão, né, do clínico, né? Não, você não tem uma visão, zero, mas os uros é muito uma especialidade. Mesmo cirúrgica. quem tem um cardio... Eu tenho um cardiologista, mas vai olhar para o coração. Aí o que eu recebo, os pacientes que vão muito especialistas, vários especialistas, e ninguém está olhando esse paciente como um todo, ninguém está gerenciando esses medicamentos. Uma coisa que a gente não falou aí também, de medicamento que prejudica a memória, né? Então, os antidepressivos tricíclicos são anticolinérgicos, então eles pioram a memória. Mais um boom da sociedade, meu Deus do céu. A amitriptilina... Né? Imipramina, nortriptilina, os antialérgicos, o Fenergan, a difenidramina, o Ixizine, tudo isso piora. Buscopan é efeito anticolinérgico, vai piorar a memória, né? Os antipsicóticos. Então, são muitos remédios, o Miozan, né? São remédios que vão causar essa perda de memória e prejudicar. Então, um idoso que está sendo visto por um endócrino, por um ortopedista, e não tem essa visão toda... Um remedinho para ele. Cada um vai colocando o remédio e eu recebo aquela lista de remédio com um monte de interação medicamentosa, com um monte de efeito colateral e às vezes é uma queixa de memória, porque eu tive paciente que usava Miozan para distúrbio do sono. Não conseguia dormir, tomava Miozan todos os dias. Aí ela acordava de manhã sem vontade nenhuma para malhar. Imagina, você não tem músculo dopado com relaxamento muscular, memória péssima. Muscular. Aí eu falei, vai tirar esse Miozan hoje? É isso que tá causando isso. Uma mulher jovem, de 50 e poucos anos. Aí, na semana seguinte, ela me ligou. Rafael, eu tô ótima, era o Miozan. Eu falei, juro, tinha certeza que era o Miozan. Isso é uma atenção importante, então, porque hoje a medicina também tá virando bula. Polifarmácia. Muito. É aquela coisa. Tem o colesterol aumentadinho. Toma isso. Tiro do meu e coloco no paciente. Isso. É uma atenção que tem que ter. Porque é muito mais difícil essa medicina que a gente está fazendo de investigar a causa, de conversar, fazer uma anamnese. Quanto tempo você demora fazer uma anamnese dessa? Então, você precisa investigar e conhecer o paciente. Senão, você vai medicar o sintoma. Sim. Então, você vira, eu tô com uma náusea. Aí você dá lá um Zofran, que você não sabe qual foi a náusea que deu, aí o Zofran da constipação, aí ele piora, né, a memória também. Enfim, tudo é uma cascata que eu vejo de alterações que só vão tapando o buraco e causando mais efeito colateral e gente mais tapando esses sintomas, né? Então, o geriatra é isso, essa visão clínica e o principal é da gente prevenir o envelhecimento, né? Prevenir o envelhecimento não. Prevenir as alterações que podem acontecer com o envelhecimento. A gente tentar envelhecer de forma saudável e fazer minimizar as coisas que podem acontecer com o nosso estilo de vida e fazer diagnóstico precoce quando, né, a gente tiver que a medicina de exames também, a gente precisa fazer exames anuais, né, dos ginecológicos, urológicos, então tem exames de rotina, a colonoscopia, né, então a gente precisa fazer isso daí. Então o geriatra está apto para conduzir tudo isso. O especialista vai ser importante quando tiver uma alteração mais complexa, né, da parte cardiovascular, vai precisar do cardiologista, claro, né, alguma alteração mais complexa da parte de endócrino, mas geralmente o geriatra sabe gerenciar essas condições todas, a osteoporose, né, tudo, sabe gerenciar esse uma pergunta aqui, e como é que pode acho que é uma pergunta importante para quem acompanha, né? Um familiar pode ajudar esse idoso com dificuldade de memória? Então, a pessoa que está te olhando agora, geralmente o público aqui 40, 50 anos, mas assim, qual é essa mensagem para você dar?
Você está falando do paciente que já tem um déficit de memória e o familiar que está acompanhando. Como ajudar, Como ajudar. Primeiro, não atrapalhe. Isso é bom. Primeiro, não atrapalhe, causando mais constrangimento. Isso. Tá? Perfeito. Isso eu falo sempre com os pacientes. Gente, não, é um teatro. Se o seu pai perguntou 15 vezes a mesma coisa, você vai fingir que era a primeira vez. Então, pai, no máximo, pai, a gente tinha falado sobre, não adianta você falar, pai, você está perguntando 15 vezes, ele não vai lembrar, ele está perguntando, tá te sacaneando. Ele não está perguntando porque ele não lembra. Então, você primeiro acolher, olhar com aquele, você já olhar com aquele olhar, que isso acontece. E aí a pessoa vai ficando mais apática e vai se afastando mais e vai sofrer, tá? A pessoa vai sofrer. Então, primeiro acolher e entender que isso é uma doença e que a pessoa precisa ser acolhida, né? E aí, procurar o especialista, né, para poder fazer o diagnóstico, tratar de forma adequada. Tem medicamento para a gente fazer, né, para o Alzheimer. Tem até o medicamento novo, donanemab, que é o medicamento para a fase inicial e a fase 0,5, né, pré-Alzheimer e a fase de Alzheimer inicial. E tem os outros medicamentos mais antigos que a gente também faz. Outra coisa que é muito importante, a avaliação multidisciplinar. Então, ter um fisioterapeuta para esse paciente pode ajudar, se não, ou um personal, enfim, para atividade física, um terapeuta ocupacional para poder estimular. E às vezes uma terapia, né, um cognitivo, um comportamental, se for uma fase inicial, se for uma fase mais avançada não vai adiantar. E outro recado que eu queria também deixar é a estimulação cognitiva, ela de estar sempre aprendendo alguma coisa a vida inteira. Então, isso vai estimular a neuroplasticidade, a gente vai aprender coisas novas. Então, tudo, um jogo que a gente vai jogar, o neto, né, vai jogar, um livro que vai ler, um curso que vai aprender, um curso novo que vai fazer. Então, uma coisa que você não sabe, desde pode ser artesanato, pode ser música estimula muito a cognição. Você vai ajudar o seu cérebro a sempre estar sendo estimulado. E a aula de língua, que é muito importante também, né? Então, você colocar esse idoso aí que já está com uma síndrome também fazendo alguma atividade compatível ali com a situação dele, eu acho que é o que mais o familiar pode fazer, entendeu? Dar muito carinho e minimizar esse constrangimento que o idoso pode passar, entendeu? Já treinar a virtude para conseguir a virtude, passar tá vendo? O amor. Por esse momento, né? Que isso é a caridade. E a amor. espiritualidade também, você entender que Deus dá uma oportunidade de você estar cuidando do seu pai, da sua mãe, do seu familiar. E ele é uma oportunidade de cuidar, né? De você se sacrificar pelo outro. E Deus está vendo o pedacinho do céu que você está construindo ali nesse cuidado, né? Então, se as coisas estão acontecendo é porque você tinha que estar ali e faça o seu melhor, né? Como diz São José Maria, faça o que deve estar no que faz, da melhor forma possível que maravilha! Muito bom, doutora Rafaele. Que orgulho, maravilhoso. Ainda bem que ela atende lá na Ânima. Ainda quando bem ficar que idoso. ela é nossa geriatra, minha filha. Porque daqui, quando a gente ficar, né, Você tá velhinho, quase, não? Eu vou estar junto, ali, tá? ó. Espero que... Aqui embaixo a gente não vai ter, não, demência, né? Não vai ter, a gente está tá sendo seguindo bem todos tratadinho. esses pontos aqui. Então, a gente vai contar com a nossa parte, a gente está fazendo, né? Verdade. É isso. Rafa, fala pra gente seu Instagram. Meu Instagram é doutora DRA, Rafaele com 2 L's e Y, Faitanin, Faitanin. Vai aparecer aqui escrito embaixo pra pra vocês. E o pessoal ficar com dúvida, pode ir lá no seu Instagram. Pode. Perguntar na caixinha, você Pode. responde direct. Responde direto, ela não respondo. Preciso ficar mais ativa, né, doutora Vanessa? Será? Preciso Não, mas você tá engaixar. ótima. E consulta, Tá ótimo, então tá. Como é que faz pra marcar consulta? Tá lá no... Tem lá no meu Instagram, tem o link da Ânima, então é só clicar ali que vai falar com a secretária. A agenda tá marcar lotada, consulta. tá? Da Então clínica corram, mais maravilhosa corram. desse Brasil. Graças a Deus, né, gente? pessoal- Meus pacientes são os meus principais boca a boca deles, né? Então, né? o que eu mais recebo é paciente indicado pelos meus próprios pacientes. Isso é um Você orgulho, atende né? online? Atendo online também. Atende online também. O mundo Maravilha. inteiro. Muito bom, Rafa. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito bom, enriquecedor. Adoramos. Muito bom. Eu agradeço também o convite, tá aqui, poder falar um pouco da memória e ajudar os pacientes, né? E que todo mundo envelheça bem e com autonomia, né, gente? É isso que... É isso aí. Vamos marcar outros pra falar sobre cuidados paliativos. É que tal? verdade. Esse é outro tema Esse que eu é outro gosto tema, muito de verdade. falar, muito. E vai vir surpresa aí, não podemos falar ainda. hein? Isso aí. Bertaldinho que eu diga. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, @Ânima Saúde Podcast. A sua inscrição é super importante pra gente. Comente, compartilhe, deixe o seu like aí pra gente, porque realmente isso conta. Comece a compartilhar esse episódio tão importante nos grupos de WhatsApp, no grupo da escola, no grupo de casa, da família, ou seja, quem é que não precisa ficar atento à sua memória, não é verdade? Então, se você gostou, deixe o seu comentário aqui que a gente vai ler. Tá ok? Muito obrigada, Rafa. Maravilha. Obrigada, amor. Viu? Tchau, Cadê tchau, o gente. livro?
Cadê o livro? Produção! Alô, produção! Que é isso, Alô, Rafael? Já tava até dando tchau. A Rafa já vem aqui. A Rafa já veio aqui 5 vezes. Ela tem quer 5 livros aqui. Esse livro é maravilhoso, gente. Gente, olha só, Eu vou Rafael dar um vende o livro de presente. Fátima também. Olha só, eu já comprei esse livro pra dar pra vários pacientes, tá? Eu boa. dou de presente também. Então tá bom. E aí, produção, a gente vai ter presente para a doutora Vamos ter no final. Vamos ter no final, doutora Rafael. Você tá vendendo esse livro, eu tô achando. Tô não. É o livro de Fátima. Melhorando a espiritualidade das pessoas. Dos O teus livro de pacientes. Fátima, contado por Bertaldo e Kênia, tá na loja Ânima verdade. também, vocês conseguem comprar. É que ela ganha autografada aqui, por isso que ela Exatamente, quer. ela é Gente. chique, entendeu? Aí ela quer, mas você vai doar esse autografado, porque tu já tem um que eu sei. Já tenho um, eu já tinha, quando eu vim aqui eu já tinha um, que eu já tinha lido, né, já. Ah, é. Aí eu ganhei, guardei, muito, tá lá na mesinha de Agora cabeceira quer ganhar bonita. também. Agora eu posso dar pra minha mãe, né? Ah, pode. Ó, tá Aí, chegando. tá chegando aí, produção, já tava Alô, até produção! falando. Alô, É, produção! isso aqui é... Viu, gente? Quem não chora, eu não ganha, viu? Quem não chora não ama. Olha lá. Maravilha. Aqui, ó. Apresenta aí, olha. Verdade, gente, leiam esse livro. Lindo. A história de Fátima é História de maravilhosa Fátima, e tá muito contada bem por Bertaldo. contada aí pela Kênia e pelo Bertaldo. É emocionante e uma forma da gente estar na virtude também, né? Se Seguindo você Nossa não Senhora. tem, Aê. você vire paciente da doutora Rafa pra ela poder dar esse Isso. livro pra você. Excelente. Excelente. Vamos Gente, lá. muito obrigada. Seu Rafa, obrigada. Tchau, pessoal. Boa Até noite. a próxima quarta-feira, pessoal. Tchau, boa noite.